Oi, amados, tudo bem? Uma excelente noite a todos vocês. Paz de Deus, graça e paz de Cristo, que a presença do nosso Senhor esteja sobre nossas vidas. Eu estou aqui nesse momento para parabenizar o trabalho muito bonito da CCB, da Congregação Cristã no Brasil, que tem ganhado destaque no meio dos evangélicos no Brasil e fora do Brasil, para quem não sabia. Deixa eu tentar mexer aqui um pouquinho, né? Fazer uma configuração desse tripé. Então, muitas pessoas não sabem do trabalho excelente que a CCB tem feito, através até mesmo dos seus testemunhos, né? Das suas boas obras e da sua fé. E por isso que eu chamei aqui ao nosso lado o irmão Antônio, que é membro também da CCB, e estará falando um pouquinho sobre o que ele acha da CCB, como é que é quanto tempo ele tem de CCB, né? Então ele vai falar um pouquinho, vai se apresentar, como é que é esse tempo inteiro lá, e eu quero parabenizá-lo, tanto a ele como os demais irmãos que fazem parte também da CCB. A CCB não somente o CNPJ, tá, gente? É a igreja, mas os irmãos que estão reunidos em Cristo Jesus, através da graça, tá? E eu agradeço a todos que também estão participando desse canal, os batistas, assembleanos, da Universal, todos que agora vão assistir essa live. Irmão Antônio, boa noite. Paz de Deus, meu querido irmão Everaldo, paz de Deus a todos que estão entrando aí, vão entrar na live, né? Que Deus abençoe a todos. Boa noite, né? A todos. É um prazer, meu amado, mais uma vez, participar dessas tão abençoadas lives, né? Que, como se diz, a gente tem aprendido muito, né? Porque eu sempre digo que o nosso professor é Deus, né? Jesus Cristo, pelo seu Espírito Santo, ele é que nos orienta, que nos ensina, né? Então, a cada live a gente tem aprendido mais, e o Senhor sempre nos guiado nesse canal, nessa porta que eu creio que Deus tem aberto, e Deus tem te usado muito, sabe, Deus, para levar o evangelho da graça, né? A graça é o favor imerecido que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz por nós, né? Levar a verdade do evangelho. E é isso, irmão, graças a Deus eu faço parte da CCB. Deus me chamou em 87, né? Estou aí com mais de 33, 34 anos, salvo engano, né? Na CCB. E desde então, irmão Everaldo, e a todos que da live que estão entrando, estão feito parte da CCB, Deus me chamou pela sua misericórdia, né? Não conhecia, era de uma outra denominação por alguns meses, como já falei em outras lives, e Deus me chamou e estou lá, irmão. Graças a Deus, tenho visto dentro da CCB, dentro da Congregação Cristã no Brasil, irmão Everaldo, como a irmã falou, né, um destaque. Por quê? Porque a CCB, ela não abre mão da sã doutrina, né, doutrina apostólica, né, tanto que os irmãos sempre fazem reunião, ministério, justamente para se manter dentro da doutrina, uma vez dada aos santos, né, a doutrina de Jesus Cristo, que ele ensinou aos seus apóstolos, né, 40 dias depois de ressuscitado, ele doutrinou os seus apóstolos, né? Passou 40 dias doutrinando e depois ascendeu aos céus. E os apóstolos, a gente vem seguindo a congregação, ela vem procurando conservar essa doutrina sem abrir mão, né? Conservar a doutrina apostólica sem mudança, entendeu? Sem inovação, né? Porque Cristo disse, né? E de ensinar tudo que eu vos ensinei, batizando e ensinando tudo que eu vos ensinei, né? Até que ele volte. Então, a doutrina vai permanecer até que ele volte. E assim, irmão Everaldo, a gente, como já foi falado, muitas pessoas dizem assim, mas o que Paulo falou, por exemplo, foi costume da época, costume de Paulo, né? E a gente vai para a Bíblia, irmão, e vê diferente, né? Vê que essa tese a própria Bíblia derruba, porque o apóstolo Paulo diz, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que os mandamentos que escreve são mandamentos do Senhor. Mas se alguém quiser ignorar, que ignore. Então, a gente não vê os mandamentos que o apóstolo Paulo escreveu, né? Como o véu que a congregação conserva até hoje, o ósculo santo, entre outros mandamentos, nas coletas... Mas, irmão Antônio, no Cortando Irmão, por um exemplo, aqui na Fé Curiosa, é um site, né? Agradáveis conhecimentos sobre fé e as religiões. Coloca assim, né? A Fé Curiosa. E vai falar um pouquinho sobre a CCB. Ele já coloca de tema assim. Coloca assim, ó. Congregação Cristã no Brasil, sem política, sem dízimo, sem publicidade e com forte apego à fé. Então ela começa a ganhar destaque em vários lugares. Quero mandar um abraço para o Edivan, Nancy que está presente, o Ricardo de Souza Lima,
tá? O Gildo. Tipo assim, por que a CCB ganha esse destaque, né? Primeiramente, quem é o irmão? Qual é a comum que o irmão, que é a igreja aí, né, o bairro onde o senhor faz parte, quanto tempo o senhor está da CCB, só para quem está assistindo ter uma ideia e uma intimidade maior com o irmão. O Wilson também está aqui presente, Gonçalves. Isso, meu Everaldo, como eu falei no início, eu faço parte da CCB desde 1987, quando o senhor me chamou, e eu moro aqui no Rio Grande do Norte, né, no interior do Rio Grande do Norte, cidade chamada Apodi, né, a minha comum é aqui, no bairro, chama Portal da Chapada, né, e graças a Deus, irmão, como eu estava falando, desde então, irmão, desde 1987, Deus me chamou, venho examinando a Bíblia e venho vendo dentro da Bíblia o que a CCB segue. A doutrina bíblica, sem mudança, sem inovação, entendeu? Muita gente fala assim, que a gente não tem pastor, a congregação que já não tem pastor. Nós temos pastor sim. Quem é o nosso pastor? Jesus Cristo, biblicamente falando, né? Como o irmão sempre fala, está na Bíblia, o dom de pastorear, entendeu? Everaldo pode ser um pastor, mas Everaldo ele pode, no sentido de o dom, né? Dom que que Jesus consegue ao homem, o dom de pastorear. Mas o pastor propriamente falando, propriamente dito, é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o bom pastor, né? Eu dei a minha vida pelas ovelhas, né? Lá em João 10,16, ele diz: um só rebanho, um só pastor. Lá em Eclesiastes, né, 12:11, está escrito que os mestres das congregações foram dadas pelo único pastor, né, Jesus Cristo. Enfim, nós temos como pastor Jesus Cristo. Agora, tem um ministério. Então, esse é um grande destaque, irmão Antônio. O senhor acha um grande destaque a CCB ela ter Jesus Cristo e não um homem como pastor? Acha que isso é um grande destaque? A Nazira colocou aqui: a paz de Deus, irmão Everaldo. O Wilson Gonçalves está presente, a paz de Deus, irmãos. Várias pessoas dizem: por que acontece, irmão Antônio? Quando a gente vem na Bíblia aqui, se a gente colocar aqui, qual foi o primeiro pastor relacionado a cargo? Não tem. Só o pastor de animal. Só pastor de animal. De ser humano, não. Né? E quando a gente vai trabalhar em cima dos dons, aqui do pastor, né, o dom, a gente vê que não é um cargo humano. Eles são habilidades espirituais. E a CCB trabalha com isso muito bem, ela acredita nisso, né? Ela não faz dessas habilidades, esse dom espiritual que não é da carne, não se consegue em sala de aula, não se consegue de forma humana. Então ela não faz disso um poder para o homem ganhar dinheiro, um poder para o homem ganhar um cargo na política. Ela não faz disso que esse homem seja superior aos demais. Pelo contrário, ele serve. Na verdade, ele serve porque ele tem as habilidades dadas por Deus, ele acaba servindo os demais, né? Então, o senhor acha que isso é uma das coisas que destaca a CCB de forma positiva? Porque, um exemplo, em alguns outros lugares, a pessoa utiliza desse dom, cria esse cargo, pega salários altíssimos, foi descoberto agora, pastores com mais de 100 salários mínimos. Gente, isso é muita coisa. Mais de 100 salários mínimos é muita coisa. E o povo, Everaldo? Não podia pegar uma média do valor do povo, né? Esse dinheiro não podia voltar como um trabalho de piedade, um trabalho de cuidar dos necessitados, porque um só leva todo o dinheiro. Aí vê, por que as pessoas dão tanto, fazem tanto sacrifício, dão tantos dízimos e no final acaba não tendo dinheiro ali? E acaba não se entendendo. Será que é por isso que a CCB tem ganhado esse destaque aí? Então, o irmão Antônio tem colocado isso aqui agora, né, inicialmente, isso é muito bom. E os irmãos que estão aqui nos comentários, Gildo Batista, o único pastor de nossa fé, o Serginho, né, botou aí a paz de Deus, irmão Everaldo, mais uma live abençoada. Eu conto com a presença de vocês, tá, gente? A Nancy botou amém, a Tânia botou a paz de Deus, entendeu? E o que acontece, irmão Antônio? Esse dom de pastor, ele não se consegue numa sala de aula, não é isso? Isso vem de Deus, não é? O senhor pode falar um pouquinho mais sobre isso? Exatamente, meu Everaldo. Mais uma vez, a paz de Deus a todos que estão entrando, que Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos, né, meus amados, a todos. E é isso, como o irmão acabou de falar, pastor é um dom, por exemplo, como o dom de mestre. O mesmo dom de pastor é o dom de mestre, por exemplo. Tem o dom de pastor e o dom de mestre. Jesus disse, eu dei uns para apóstolos, pastores e doutores, né, mestre. E, na outra parte, ele já diz aos apóstolos, lá em Mateus 23:8, a ninguém na terra chamei mestre,
porque um só é o vosso mestre, a saber o Cristo, todos nós sois irmãos. Ou seja, é o dom, não é o título. Então o mestre deu o dom, mas o mestre é ele. É a mesma coisa de pastor, entendeu? Então ele dá o dom de pastor. São habilidades, como o irmão falou, são habilidades que Jesus concede ao homem. Então eu vejo como um destaque, irmão, porque Jesus disse, lá, como eu disse, lá em 10 de São João, ele não diz, haverá os rebanhos e os pastores, ele não. Ele diz no singular, haverá um rebanho e um pastor. Então, são habilidades que Deus dá ao homem, que o homem não consegue na faculdade, entendeu? Ali em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9, o apóstolo Paulo diz, nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavouros de Deus. Por que cooperador? Porque se você tem o dom de pastorear, você é um cooperador na obra de Deus. Você está ensinando a palavra, você está pregando a palavra. Então, é um cooperador com o dom de pastor, não com título, né? Nós não vemos, irmão Everaldo, e os que estão participando da live, nenhum servo de Deus se chamando na Bíblia de pastor, né? Moisés, Mateus, né? Quando Jesus perguntou para Pedro, por exemplo, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Ele não disse os teus cordeiros, mas os meus cordeiros, né? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Por 3 vezes, apacenta as minhas ovelhas, né? Então, assim, a gente vê claramente na Bíblia, irmão Everaldo, que essa coisa de pastor, né? Eu sou o pastor, aquele título que um adquire numa faculdade, a gente respeita, não faz isso, obviamente, né? Mas, biblicamente falando, não se sustenta, porque a gente não encontra na Bíblia um título de pastor, um homem se chamando pastor, não. A gente encontra as habilidades, o dom de pastorear, e é isso que eu vejo, irmão Everaldo, como um destaque na congregação, né? Porque se eu me coloco como pastor, é como se eu estivesse tomando o lugar de Jesus, como se eu estivesse indo na frente dele, entendeu? É interessante, irmão, porque o que acontece? No Cortando o Senhor, eu fui consagrado a pastor. Então, no sistema, eu sou conhecido como pastor. Eu sou documentado, eu tenho liberdade para pregar em alguns lugares, até em presídios, aqui no Brasil como fora, né? Por causa da carteirinha, tudo certo dentro da lei, né? Então eu tenho essa... Mas o que acontece? Por conhecermos a graça, nós abrimos mão desse cargo humano e sabemos que isso é um dom, né? E às vezes a gente vê algumas pessoas que não conseguem reconhecer isso, tendo a mesma Bíblia que a gente. Eu acho que deveria orar para que Deus pudesse revelar essas coisas, né? E a Tânia Rangel botou Deus abençoe a Irmandade. Obrigado, Tânia. Cantinho da Sheila está presente, como sempre. A gente estamos retomando as nossas lives aqui, tá? Quero agradecer os irmãos. Os irmãos que quiserem participar conosco também, estaremos dando oportunidades que participam no canal aqui. Depois eu queria que os irmãos colocassem embaixo. Everaldo, eu quero participar sim, tá bom? Que eu vou marcar um dia já amanhã ou depois, para o irmão colocar seu zap lá, para a gente mandar o link para você participar conosco aqui no canal também, né, irmão Antônio? Vai ser uma bênção, né? Então, eu e o irmão Antônio estaremos dirigindo, tá? Dirigindo essa live aqui. O nome de, se eu não puder, ele vai estar dirigindo. Amém? Então, vai estar aqui, ó, Ricardo de Souza. Amém, glória a Deus. O Edivan, botou o irmão Everaldo. Eu estou no mesmo grupo de WhatsApp. Que bênção, Edivan. Um grande abraço para você. O que acontece aqui nesse site é um grande destaque. Eu queria que vocês ouvissem. Atualizado no dia 22 de setembro, tá? A CCB, Congregação Cristã do Brasil, ela foi a primeira igreja protestante de caráter pentecostal. Esse segundo site que está elogiando o trabalho. Tá? E elogiando, porque estão vendo vários escândalos em vários lugares. E a CCB, ela se mantém firme e dando exemplo em todo o país. Olha que coisa linda. Em todo o país. Aí coloca assim: primeira igreja protestante de caráter pentecostal, assista lá no Brasil, pelo censo de 2010, 60% dos protestantes brasileiros são pentecostais. A CCB é a terceira maior organização protestante do Brasil e a segunda maior entre a vertente pentecostal, com 2,3 milhões de fiéis, que isso já aumentou. Você já aumentou já, né? Estou atrás da Igreja Assembleia de Deus. Na realidade, ela está à frente da Igreja Assembleia de Deus. Lembrado por quê? A Assembleia de Deus não é uma só. Uma pessoa abre ali e coloca Assembleia de Deus. Abre lá e coloca Assembleia de Deus. E cada uma tem sua doutrina e seu costume. A CCB não. Ela é uma só. Então, se for olhar por esse lado, a CCB já ultrapassou, tá? A Assembleia de Deus há muito tempo, tá? Que a CCB é uma só. Aí coloca aqui, ó, está presente em todo o território nacional, possuindo em 2021 cerca de 21 mil casas de oração. Olha só que coisa.
Olha o respeito que eles falam, né? Como que eles chamam, né? No mundo, está presente em 82 países, destacando-se os africanos e os da América do Sul. A CCB possui algumas regras e costumes diferenciados quando comparados às outras doutrinas. Olha como é que eles colocam. Nas casas de oração, homens e mulheres entram e permanecem em lados separados. As mulheres devem utilizar o véu, além do uso de saias ou vestidos, né? O culto é presidido somente por homens anciãos. Em orquestra só tocam homens, com exceção dos órgãos, que só é tocado por mulheres. Ou seja, tudo naquela organização, né? E todos aceitaram, confirmaram, estão juntos em Cristo Jesus, nosso Senhor, né? Músicos e atendentes obrigatoriamente devem usar ternos no culto, ou seja, tendo uma boa presença. Então, aquilo que era uma doutrina severa, que algumas pessoas até saíram, né? Algumas, pouquíssimas da CCB, falando é doutrina severa, estão retornando ao ver alguma bagunça em outros lugares aí. E a falta de ordem no culto. E esses elogios têm feito a CCB cada vez mais respeitada, até por famosos, como, por exemplo, o Ratinho, que elogia a orquestra e que elogia o trabalho da CCB, da Congregação Cristã no Brasil. Irmão Antônio, irmão como um irmão de lá, né? Da CCB. Lá, então, não tem um cargo onde um é superior ao outro. Todos são irmãos. E isso é interessante, o irmão Antônio. Isso, meu Everaldo, exatamente, irmão. Pegando o gancho que o irmão falou aí, que o irmão foi consagrado a pastor e tal. Então, assim, irmão, hoje o irmão vê pela Bíblia que não existe, biblicamente falando, repito, a gente respeita onde faz isso, onde tem um estudo na faculdade, a gente respeita, onde tem um título e tal, mas biblicamente não se sustenta. Então, o irmão vê hoje, irmão, que pela Bíblia esse título de pastor não se sustenta, mas o irmão continua com as mesmas habilidades, tá entendendo? Pregando, onde Deus prepara, onde Deus manda o irmão, onde Deus envia, onde Deus faz saber, onde Deus revela. Quer dizer, o irmão continua não com o título de o pastor Everaldo, mas um cooperador de Jesus Cristo, de Deus, com as mesmas habilidades de pregar, ou seja, o dom de pastorear, está no irmão, entendeu? Não continua com essas habilidades. Meu Everaldo, entendeu? Então, é isso que destaca, um dos destaques da congregação. E assim, meu irmão, falou uma coisa importante aí, que até o apóstolo Paulo fala, né? A necessidade de ordem no culto, né? Toda aquela ordem, direitinho. Por exemplo, eu, pela misericórdia de Deus, eu sou músico, ajudo na congregação a Irmandade, eu toco clarineta, né? Há cerca de mais de 20 anos, estou lá na orquestra, né? Inclusive, a orquestra maior do mundo, foi elogiada pelo Ratinho, como o irmão falou, inclusive, elogiada pelo Ratinho, né? Então, assim, todos os voluntários, todos trabalhando de graça por Senhor nessa parte, e em todas as partes, na congregação ninguém é assalariado, todos trabalham para sobreviver, né? Como o apóstolo Paulo deu exemplo, trabalhei dia e noite para não ser pesado a ninguém e ajudar os que necessitavam, porque Jesus Cristo disse, melhor coisa é dar do que receber. Então, assim, tem toda aquela liturgia no culto, aquela ordem, né? Como o irmão já visitou, o irmão participa, sempre está participando, o irmão já conhece. Para os que estão entrando aí na live, né? A gente, usa aquele terno, né? As irmãs de um lado, os irmãos do outro, toda aquela ordem, né? Começa o culto, né? Em nome do Senhor Jesus, né? Deus seja louvado. Abre o culto em nome do Senhor Jesus. Canta-se 3 hinos, né? Tem a oração, depois canta-se mais um hino, vem a parte do testemunho, depois Deus revela a palavra, né? E depois da palavra tem um agradecimento, né? Canta-se mais um hino e encerra o culto. Essa é o andamento da ordem do culto, como o Paulo falou. A necessidade de ordem no culto. E, assim, as irmãs que tocam, né? Como diz, a vestimenta, saia, o vestido, sai blusa, né? Sai blusa, vestido, os irmãos, né? Paletó, gravata. Por quê? Porque tem até pessoas que falam, mas, Everaldo, porque os irmãos da congregação, o povo da congregação são luxuosos. Não, não é luxuoso. É só uma vestimenta adequada, entendeu? Uma vestimenta adequada e faz parte da ordem do culto, faz parte da regra da igreja, entendeu? Então, amado, assim, alguém que sai, que é uma minoria que está saindo da congregação, até porque está escrito na palavra, né? Alguns saem, não voltam mais,
Porque está escrito também, né, irmão? Estavam com nós, mas não eram de nós, por isso saíram de nós. Mas tem aqueles que voltam, entendeu? Que Deus vai lá e resgata. Inclusive, o irmão, acho que o irmão é do conhecimento do irmão, que tem uma parte que Deus ilumina os irmãos aí agora já há algum tempo, que tem uma visita resgate. Porque aquela pessoa que está parada, que está sem força de congregar, os irmãos vão lá, visitam as irmãs, conversa, aconselha, ora, para resgatar aquela pessoa, para trazer de volta, entendeu? É muito importante essa parte na congregação. E quem sai, irmão, não acabou de falar, alguém que sai, que vai para outro lugar, irmão, não vê aquela mesma ordem, entendeu? E aquela mesma ordem, a questão da palavra revelada, Deus falando na boca do servo com a igreja, a necessidade, né? Eu sou exemplo de Deus, já falou comigo e tudo, e aí volta, né, irmão? Volta ao convívio, entendeu? Porque, irmão, a gente preza muito pela doutrina, irmão Everaldo, tanto pela doutrina, né, a congregação não abre mão disso, como pela ordem da liturgia do culto, certo? Tá bom, irmão? Pode ficar à vontade. Isso é interessante, isso é interessante. Isso é muito interessante. Quero mandar um abraço para a Marlene, para o Júlio Cardoso, que está aí, o Ricardo de Souza, a Aparecida, né? Porque fazia tempo que eu não tinha mais assistido uma live com o irmão Everaldo, né? Até pensei que ele tinha desistido da CCB. Na realidade, o irmão Everaldo, ele prega a graça e a CCB também. Então, nós estamos juntos porque nós falamos uma língua só, tá, gente? Eu não defendo a CCB, a instituição não, tá? A instituição é igual a qualquer outra. A CCB se destaca porque ela abre mão de poderes, dinheiro, de glória humana para ir atrás da verdade do evangelho, tá? E perde muita coisa. Os anciãos poderiam estar ricos, bilionários, aí, andando de jatinho, de helicóptero, não escolheram isso, tá? Tem alguns que recebem até ajuda da própria CCB em cestas básicas, para quem não sabia. Eles escolheram, tá, levar o evangelho e a verdade do que se envolver naquilo que é errado. Então, o que acontece? O irmão Everaldo, ele é pregador da graça divina da igreja de Atos dos Apóstolos, onde Jesus é o nosso apóstolo. Olha que coisa, tá? E a CCB também. Então, nós andamos lado a lado, tá? Então, no dia que o Everaldo se levantar contra a sã doutrina, ele já caiu. Ele já caiu, já quer glória, já quer poder, então deixa o Everaldo para lá. Com certeza ele vai falar uma linguagem diferenciada, tá? A CCB, ela tem a mesma luta de defender a sã doutrina, entendeu? Aparecida, muito obrigado pelo teu comentário, foi muito importante até para falarmos sobre isso. Marcelena está aqui, né? O Gildo Batista está aqui, o Milton. Interessante, amados, que eu abro alguns sites e eu coloco assim, porque eu gosto de tudo aquilo que é polêmico, né? Acho que vocês já viram minhas sátiras, meus teatros, então eu gosto. Então eu pego aqui e boto assim, seita CCB fala coisas antibíblicas, então já coloco na internet. A primeira afirmação deles, ela diz ser a única igreja verdadeira, ou seja, uma pessoa que está fora da graça divina, ela olha CNPJ, a CCB olha a graça divina. Quando a CCB, ela defende a graça como única fonte de salvação, a graça, não a instituição, porque a instituição teve um momento que começou e a CCB já existia antes da instituição. Aí você vê como é que a pessoa não consegue perceber. Então, quem é que faz um site desse? Uma pessoa que não tem noção do que está falando. A CCB, ela defende a graça divina, a sã doutrina divina, a graça em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa e fora dela, com certeza não há salvação. Tá? Então ela defende isso. Aí dá uma impressão para quem está do lado de fora e não conhece de graça, que está defendendo o lugar. Mas não é o lugar, é a graça divina. Então aqui refutando o pessoal, já perderam nesse ponto. Vamos para o segundo aqui, irmão Antônio. Quer falar alguma coisa sobre isso, irmão Antônio? Mas, Veraldo, ainda pegando a parte que o irmão falou lá atrás, na sua outra fala, a congregação, ela é uma só. Tanto faz chegar em qualquer estado, qualquer país, Brasil, fora do Brasil, aonde existe a congregação, ela é uma só, aonde você chegar, é aquele mesmo acolhimento, aquele mesmo amor, é uma família. Quando você chega num estado, por exemplo, num país que você não conhece ninguém, você procura alguém da CCB, é como se você já conhecesse, é como se fosse da família. Você já conhece aquela pessoa, aquele amor, aquele prazer de acolher o irmão, de acolher a irmã, aquela coisa toda. Ou seja, a congregação ela está espalhada em vários países, mas a comunhão é a mesma, a espiritualidade é a mesma, a doutrina é a mesma, não existe separação. No Brasil é de um jeito, no outro país é do outro. Não, tudo é uma comunhão só. É como Paulo disse, né? Estou ausente em carne, mas em espírito estou junto convosco. Então, é assim que é a congregação, entendeu, irmão? E assim,
Essa questão de dinheiro, a congregação, graças a Deus, ela tem, segundo a última estatística aí, 21 mil casas de oração, né? Em todo o Brasil. Só no Brasil, irmão Everaldo, se batiza por ano 100 mil, mais de 100 mil pessoas, mais de 100 mil, de acordo com a fé, só por ano. E os irmãos, por exemplo, aqui o meu cooperador, aqui da minha comum, aqui em Apodi, no Rio Grande do Norte, e um ancião que foi levado agora para um ancião, um irmão que era cooperador, foi levado há mais ou menos um ano e meio para um ancião. Ele sempre prega, irmão, é a mesma coisa. Olha, quando alguém disser, porque existe, a gente sabe que os críticos falam dessa forma, só a congregação é quem salva. Não, não, irmão. A congregação não salva ninguém. A congregação é uma instituição, CNPJ é quatro paredes. Quem salva é Jesus Cristo mediante a doutrina. Se a pessoa estiver dentro da congregação, dentro das quatro paredes, na instituição, e não estiver dentro da sã doutrina, não tem salvação, porque a salvação está em Cristo. A graça, quando nós falamos, irmão, sempre tem esse cuidado, irmão, de explicar. Quando nós dizemos, Deus me chamou nessa graça, não é me chamando da congregação, não é me chamando no centro, não. A graça é o favor imerecido de Jesus Cristo, que nós não merecia, e ele fez por nós na cruz. Essa é a verdadeira graça, entendeu? Não é congregação. A congregação é só um lugar físico para a gente se reunir, se congregar para ouvir a palavra, para cantar os hinos e tal. Mas a igreja somos nós. Individualmente, nós somos membros de Cristo. E quando estamos juntos, somos igreja, estamos congregados, entendeu? Por isso que está escrito, não deixando a nossa congregação. Entendeu? Não é que você só está congregado quando você está na igreja, não. Agora nós estamos congregados aqui, estamos distantes, mas estamos congregados em espírito. Então, essa é a congregação, é um outro destaque, entendeu? Porque a congregação, se algum outro fala por falta de sabedoria, só a congregação é quem salva, isso é alguém que fala, alguém isolado, um ou outro, por falta de sabedoria, porque não entendeu alguma coisa, mas a congregação em si, a CCB em si, o ministério sempre prega. Irmãos, inclusive até outro dia um irmão ancião falou no culto online, irmãos, não é CNPJ que salva, não é a instituição, a congregação que salva, aqui é apenas um nome por causa da lei. A lei do país existe, mas a salvação está em Jesus Cristo, mediante a sua doutrina. A graça que nós estamos, com a qual o Senhor nos chamou, é o favor imerecido que Cristo fez na cruz por nós. E para concluir minha fala aqui, irmão, a questão do dinheiro, né? Porque, como os apóstolos faziam, né? Como eu falei no início, a congregação, irmão Everaldo e todos que estão assistindo a live, né? Mais uma vez, Deus abençoe, sejam bem-vindos. A congregação, ela preza pela sua doutrina, e dentro dessa doutrina, a questão do dinheiro, né? Para onde vai o dinheiro, né? A principal preocupação, irmão Everaldo, da congregação, sempre foi a mesma preocupação dos apóstolos, ou seja, atender os necessitados, atender os pobres, tá entendendo? Como era no tempo passado lá em Israel, no caso do dízimo, né? Que hoje não existe mais, né? O dízimo nunca foi para a igreja, né? Foi para Israel. Mas o dízimo era para o órfão, para a viúva, para o levita, para o necessitado. A mesma coisa hoje é as coletas, que não tem uma determinação, 10% não é obrigatório, não. O que foi que o apóstolo Paulo escreveu ali em 1 Coríntios, capítulo 16? Cada um de vós, no primeiro dia, separe de parte aquilo que puder, conforme a sua prosperidade, para se ajudar os que não têm nada, né? E era levado aquela dádiva a Jerusalém. É a mesma coisa hoje, irmão. Todos os irmãos, desde no ministério até o irmão que está no banco, trabalhar para sobreviver, né? Entendeu? O irmão, o meu cooperador aqui, irmão Everaldo, ele veio, morou 31 anos em São Paulo, tinha emprego bom em São Paulo, deixou tudo porque veio para cá pela palavra, para servir o Senhor. Chegou aqui, ele trabalhava em São Paulo, assessoria de elevador, em prédio, edifício. Chegou aqui, foi trabalhar na roça para sobreviver, e já para cooperar, para ajudar os necessitados, já para dar exemplo. Então, é assim que a congregação funciona. Não, ninguém é assalariado. Todo o dinheiro que entra é registrado no livro em nome da congregação, do qual eu faço parte. Sou auxiliar da administração, né? Sirva ao Senhor nessa parte também. Tudo anotado direitinho, prestado conta. Desde um copo descartável até um saco de cimento. Tudo é prestado conta, né? Para onde foi, quantas cestas básicas, quantas famílias foi atendida, né? Tudo com oração, entendeu? E quantos irmãos foi atendido com, assim, com questão de roupa, vestimenta, enfim,
tudo tem uma prestação de conta para a Irmandade saber para onde foi aquele dinheiro, onde é que está sendo aplicado, né? E tem a prestação de conta. E assim, e outra coisa, irmão. O irmão deu esse mês, não pôde dar esse outro. O irmão está devendo, não. Ninguém está devendo na congregação, ninguém deve nada. Cada um coopera com aquilo que pode, com aquilo que Deus coloca no coração, e voluntariamente, se alguém deu 10, se alguém deu 100, se alguém deu 200, ninguém sabe quanto ninguém deu, não, é anônimo, porque Cristo disse, está na palavra, não sabe a tua mão esquerda o que faz a direita, não é isso? Então é assim que funciona, irmão, tudo com prestação de conta, tudo direitinho, né? Como se diz, é um livro aberto, como diz o ditado popular, entendeu? É assim que funciona, irmão. Todos trabalham para sobreviver e ainda para ajudar o necessitado. Repito, como o apóstolo Paulo deu exemplo disso. Fica à vontade, É isso aí, perfeito. Perfeito. Quero mandar um abraço para a Aparecida Freire, botou de novo isso mesmo. Eu quis te falar, irmão, defender o Evangelho de Cristo, é isso mesmo. Eu queria até que, se vocês tivessem alguma dúvida de alguém, vocês fizessem essa dúvida aqui, agora, tá? Porque o irmão Everaldo não fala pela CCB. Nem irmão Antônio, a gente está falando sobre a sã doutrina. E você vai ver que bate muito com as doutrinas da CCB. A gente não está falando pela CCB, a gente está falando Bíblia. Né? Um exemplo, o rapaz colocou aqui, para queimar a CCB. Para a CCB, o batismo é necessário para a salvação. Somente administrador, tal, e colocou. Na realidade, se ele for voltar lá no Novo Testamento, ele vai ver que eles não tinham conhecimento sobre Jesus. E quando eles pregavam a graça de Jesus Cristo, o corpo tinha sua linguagem e sua atitude. O corpo. Então, quando falava assim, quando eles começavam a pregar, vem cá, eu quero esse batismo, porque Jesus foi batizado nas águas, e várias pessoas queriam ser batizadas, que era uma linguagem de um sim. E muitas pessoas não entendem. Era uma forma de falar sim, não era só pela boca, era pelas atitudes. Tá? Você vai ver depois que a fé sem obra ela é morta. Em que sentido, Everaldo? Não adianta você falar, eu creio, se o seu corpo não está mostrando que você crê. Não adianta você falar, não, vou me formar, mas o seu corpo não corre atrás. O seu corpo tem uma linguagem mais forte, muito mais poderosa. Então, o que acontece? A CCB, ela acredita nesse contexto, tá? Que o batismo seja um sim dessa pessoa. Eu quero, eu me entrego, e a invocação do nome de Jesus, ela traz essa mudança, graças a Deus. Tá? E essa salvação não é a água, não é o batismo em si, mas é o se render, é o se entregar e mostrar isso através das suas atitudes. Então, isso tem um poder muito forte. Porque quantas pessoas falam aí, eu creio, um exemplo. Aí você chega e fala assim, haverá batismo amanhã, quem é que quer? Não, eu não quero. Os dois meninos mesmo, Jumps, não eram batizados. Eles não eram batizados. Entendeu? Então, o que acontece? Eu não sei o porquê, mas o batismo, ele é um sim. É onde a pessoa já tem uma noção do certo e do errado, e ela compreende Cristo no coração, ela fala, eu quero, é um sim que ela mostra através do seu corpo. Não é água, não é o momento. Quem salva é Jesus Cristo, é por isso mesmo. Porque quando ela manifesta essa fé em Jesus Cristo, em o nome de Jesus, ela fala assim, que ela manifesta através do corpo essa linguagem, eu quero. Um exemplo, eu chego para minha esposa lá no altar, e o pastor, o padre, seja quem for, fala assim, você vai respeitar a sua esposa na doença, na dor? Eu falo, sim. Então, beija a esposa, finalizando. Aí eu não beijo. O que eu quis dizer para todo mundo? Que eu não quero. Tá conseguindo entender? Beija a esposa, Everaldo. Everaldo, coloca a aliança no dedo dela. Olha só, eu falei que... Everaldo, você quer se casar? Eu quero muito ela, minha esposa. Bota a aliança no dedo, Everaldo. Olha como é que as atitudes falam muito. Everaldo, beija a esposa. Mas por que você quer se casar com ela? Eu quero. O que vale mais? A minha voz falando eu quero ou a minha atitude, né, irmão Antônio? A minha atitude de beijar a esposa, a minha atitude de respeitá-la, a minha atitude de abraçar com ela uma responsabilidade, não é verdade? Ou seja, o que as pessoas querem falar, mas elas não têm atitudes. E a CCB, ela dá muito valor às obras, né? Porque as obras é a maior fala que existe. Você pode dizer que está em Cristo Jesus e o teu corpo falar que não. O teu corpo falar contra o próprio Messias. Não é verdade? O que o senhor tem para falar sobre isso, irmão Antônio? É verdade, mas Verada, é a questão da atitude, é como o irmão falou, né? Você quer casar com sua esposa? Você diz sim.
Você falou, mas você não quer beijar, você não quer botar uma aliança, então como é que você não quer? Entendeu? Você não quer. Você disse sim, mas mesmo tempo disse que não quer, não está tendo atitude, né, de beijar, de botar aliança, é o que o irmão falou. Então, irmão, é verdade. Essa questão do batismo, Everaldo, e a todos que estão na live, é muito importante, porque assim, não é o batismo que salva, não é as obras que salvam, né? As obras é fruto do salvo, mas não é as obras que salvam, não é a CCB que salva, a congregação cristã que salva, não é o CNPJ que salva, não, quem salva é Jesus Cristo, como falado há pouco, Jesus Cristo mediante a doutrina. O que é a graça merecida? É a congregação cristã? Não, é só uma instituição, por causa da lei. A graça merecida é o favor de Jesus. A questão do batismo, né, é o que Jesus fez na cruz, né, o favor merecido. A questão do batismo, irmão Everaldo, perdão, os demais, é um símbolo. Né? Quando Cristo ressuscitou, ele disse o quê? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Ou seja, o primeiro passo é crer, o segundo é ser batizado, ou seja, o que o irmão falou, a atitude. Eu creio, então eu quero ser batizado. Inclusive, na congregação, a pessoa que pede para ser batizado. Olha, eu estou entendendo aqui a palavra, a doutrina, estou vendo que é certa, estou sentindo Deus me chamar, Deus falou comigo pela palavra, como aconteceu em Pentecostes. Deus, o Espírito Santo está operando em mim pela palavra, então o que eu devo fazer? Então, os irmãos explicam, o batismo é horário, é marcada a data, a mesma coisa que foi em Pentecostes, né? Quando Pedro, no discurso, né, eles perguntaram, Pedro não falou, ó, quem quer se batizar, quem quer aceitar Jesus? Não. Eles que perguntaram, varões e irmãos, o que devemos fazer para ser salvo? Pedro disse, arrependei-vos e sede batizados, né? Porque a promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos quantos estão longe, entendeu? Então, o batismo é um símbolo. O próprio Cornélio, estava orando, um homem que dava esmola, né, e ajudava quem podia, e ele estava orando e o anjo apareceu a ele. Olha que coisa forte, né, irmão Everaldo? O anjo apareceu a ele, né, e ele ficou atemorizado, Senhor, o que é? Aí o anjo falou, Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória perante Deus, mas para ti falta uma coisa, o que era? O batismo. Manda chamar Pedro, né, que está em certo lugar com Simão Curtidor, e ele vai te dizer o que tem que fazer. Era o batismo que faltava. Interessante, né, irmão Antônio? Eu lembro de Pedro agora, que Jesus falou, né, para ele, né, conversou com ele, né? E Pedro chegou tão emocionado que falou assim: Senhor, eu tomo um banho, né? Eu me entrego, tipo, e tem gente hoje que fica receosa de tomar uma atitude, né? E Pedro estava deixando bem claro que ele estava ali à disposição de Jesus Cristo. Zaqueu Mota botou: a paz de Deus, irmão Everaldo, irmão é homem de Deus, irmão tem visão espiritual aberta, Júlio Cardoso, Deus transformou a vida da minha mãezinha na congregação Assembleia de Deus e transformou a minha vida na congregação da CCB. Deus é o mesmo. Valdez, né? Estou assistindo aqui de Caruaru, Pernambuco. Maria Aparecida, a paz de Deus, irmãos, que Deus abençoe. Júlio Cardoso, amém. Nancy, amém. A Tânia, amém, aleluia. Cantinho, glória a Deus. A Bruna, paz de Deus, irmão. João Cooperador, celular. Que é o irmão João Cooperador que assiste pelo o link da Bruna Matos, né? E bem, muito boa explicação de vocês. A Geraldo, tanto tempo, né? Tava longe, botou aqui embaixo. Aí tá aqui o João Cooperador, né? Esclarecimento muito importante, meus irmãos, continue sempre. O que acontece, amados? Só não compreende a sã doutrina quem não quer, né? Um exemplo, outro apontamento negativo como diabólico para alguns da CCB. Rejeição do estudo da Bíblia. Gente, Bíblia se revela. Você pode estudar. Sim. Só cortando, irmão, um pouquinho, irmão. Não esqueça, não, só um minuto. Ainda sobre a questão do batismo. O próprio Cristo, né, irmão Everaldo? O próprio Cristo, João estava batizando lá no Rio Jordão e chegou Jesus Cristo. João, batiza-me. Ele disse, Senhor, eu quero ser batizado por ti. E vens tu a mim? Ele disse, João, batiza-me para que se cumpra toda a justiça. Ou seja, começou por ele. Ele não tinha pecado, não precisava ser batizado. Mas ele se batizou tomando nosso lugar, como eu sempre falo, tomando nosso lugar já para dar exemplo. Né? Como, repito, no dia de Pentecostes, e o que aconteceu com Cornélio, aquela questão do Felipe e o eunuco também. Então, o batismo, repito, o batismo não salva, mas ele é o símbolo, tá entendendo? É como se fosse um passaporte. Você vai para outro país, se você não levar o passaporte, você não entra.
você está com o passaporte em dia, você está legal, você está naquele país. Então, o batismo é como se fosse um passaporte para a gente entrar no céu. Repito, não é o batismo que salva, vamos entender. Quem salva é Jesus Cristo, pela sua graça imerecida, que foi o favor na cruz que ele fez por nós, mediante a sua doutrina. Mas o batismo é um símbolo, uma atitude, para a gente mostrar no decorrer da vida que... O batismo, ele mostra essa fé da pessoa, ele mostra a fé que ela está mergulhando, ela está morrendo em Cristo, que fomos batizados em sua morte e ressurreição. Então mostra que essa pessoa creu, que ela entendeu a morte de Cristo e a ressurreição, e ela simboliza ali, mas além desse símbolo tem uma fé e uma linguagem corporal que tem muito poder, que muitas pessoas não entendem. Uma linguagem de você... Olha só, você chega com a tua esposa, irmão, anda na rua, bota a mão assim, ó, e vai ver como é que ela se sente bem. Dá um abraço no seu filho, fala, eu te amo. Você vai ver como é que ele se sente bem. As nossas atitudes, elas têm um poder muito grande. Né? E o batismo, ele é carregado por uma atitude de fé. É uma linguagem de fé. Esse fruto não é da carne. É o fruto do Espírito que faz. Ó, pela fé, o homem de Deus foi. Pela fé, esse fez aquilo outro. Não são obras da carne, são obras da fé. Ou seja, que levam uma pessoa a fazer uma coisa pela fé. E essa fé é muito importante para a salvação. Aí muitas pessoas não entendem e falam que está falando de água, que está falando do momento. Não, gente. Tiveram pessoas que antes desse momento do batismo, por exemplo, o ladrão da cruz, pela fé, pelo nome de Jesus, ele clamou e ele recebeu a salvação. Então não foi a água ali, entendeu? Mas foi esse clamor, ele não teve. Agora, se você está pregando a graça divina, uma pessoa não conhece, tem gente de até outras igrejas ou religiões que não sabe o que é graça. E você está ministrando a graça ali, a pessoa está participando da reunião, e a graça toma o coração dela, e ela, pela fé, toma uma atitude, ela, pela fé, tomou uma atitude. Eu quero participar disso. E isso é muito importante. Irmão Antônio, muito obrigado pela tua explicação, tá? Everaldo, perfil, vai da minha nora e tal, já coloquei para mim. É, da nora, isso mesmo. A mensagem é minha. Um abraço pro João, Novo Triunfo Bahia. Um abraço. Zaqueu, tá aí. Outro lado, irmão Antônio, olha só, que a pessoa coloca, né? Rejeição do estudo da Bíblia. Gente, estudo é estudo. Vai para um seminário, uma sala de aula, vai estudar sobre Arca, como foi feito, como foi criado, entendeu? Sobre a Mesopotâmia, o berço da humanidade. Pô, legal. Show. Se você é professor de história, tá? Se você é professor de seminário, tudo bem, tudo bem. A gente tá falando de igreja. Irmãos congregados, onde Deus fala com o ser humano. Tu vai pegar o livro, gente, a Bíblia são 66 livros, tá? Ela é uma biblioteca ali. São 66 livros. Ali você não vai abrir e Deus não vai falar com você assim. Ali é revelação. É uma palavra revelada, senão só vai ser um livro. A igreja reunida, ela clama que Deus fale com ela. Ali é o momento de crer nessa revelação. Não é que são quantos estudos. Se alguém quiser fazer estudo, que faça. Tá? Vai lá, faz um seminário, estuda na tua casa, pega os livros de geografia, parabéns para você. A igreja não está preocupada com isso, a igreja está preocupada com palavra revelada, em levar essa pessoa à espiritualidade. Então não misture as coisas. Porque senão depois você vai falar, irmão Everaldo, é porque lá na igreja também a gente vai fazer o curso de cabelo, tá? Na hora do altar, na hora da pregação, como a irmã fazer um cabelo bonito, como a irmã fazer uma unha. Pô, irmão, na hora do altar, na hora da pregação, não tem um outro momento para isso? Vocês estão misturando as coisas. É a mesma coisa. O que é humano não pode misturar com aquilo que é espiritual. Então, por que você está falando da CCB sobre isso aqui no site? Porque você não entendeu. Os seus olhos não se abriram e os seus ouvidos não ouviram a realidade da graça divina. Essa é a realidade. Tá? É igual quando você pega a religião e coloca na mão de um doutor. O doutor está lá fazendo a operação dentro de um sistema que ele aprendeu, ele sabe como é que é o corpo humano, aí você leva a religião para ele. Não, doutor, sabe o que acontece? Corta qualquer lugar aí que vai dar certo. Eu creio. Não é assim, irmão, não se mistura as coisas. Entendeu? Não se mistura as coisas. E o que acontece, irmãos? As pessoas têm misturado as coisas, não têm entendido a sua essência. O próprio Pedro falou assim, tu és o filho de Deus.
Jesus falou para ele o quê? Não foi carne e nem sangue quem te revelou, mas foi o Pai. Ou seja, Pedro não teve aquela noção de forma humana. Ele não teve aquela noção por faculdade, por estudo, ou porque alguém falou. Não, o próprio Pai revelou a Pedro que Jesus estava ali, que o Filho de Deus estava ali, e não veio de forma humana. Então a CCB defende essa espiritualidade para que devamos esperar em Deus a sua voz, a sua resposta, ainda que você esteja com a Bíblia ali. Mas você pode estar com a Bíblia ali, Satanás também está com a Bíblia ali. Só que ele não tem o que os filhos de Deus têm, que é esse discernimento espiritual, onde o Espírito Santo fala ao espírito do homem e confirma que ele é filho de Deus. Isso tudo é espiritual. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então não traga a sala de aula para cima de altar para as pessoas não ficarem debatendo. Ei, qual é a cor da madeira da arca? Ah, era marrom. Ah, eu acho que era preto. Ah, é. E os bichinhos? Será que eles comiam que hora dentro da arca, hein? Ah, que coisa. 3 e 4. Gente, vai perder tempo. Aquilo ali é lugar de oração, onde Deus fala aos nossos corações. Não é verdade, irmão Antônio? É verdade, meu querido. Verdade. Irmãos, o conselho que eu sempre dou, irmãos, como já falei aqui na live, em outras lives, e pessoalmente, é que essa coisa de, por exemplo, alguém que não conhece a CCB, que não conhece a congregação cristã, alguém falou isso, eu vim dizer isso, ou alguém de dentro da congregação mesmo, que não tem aquela sabedoria, porque são muitas pessoas, nem todos têm aquela sabedoria, aquela espiritualidade, entendeu? E fala alguma coisa, como se diz, eu aconselho essas pessoas que vá conhecer a congregação, vá visitar, vá conhecer, vá uma, vá duas, vá 3 vezes, você vai ser bem recebido, com todo amor, todo carinho, e você vai realmente entender, o Senhor vai explicar, o Senhor vai te mostrar o que acontece lá dentro. Porque, irmãos, nós nunca fomos proibidos, não existe essa coisa, o Escrito diz, a congregação proíbe o estudo da Bíblia. Não, nunca aconteceu isso, irmão. Nem, o ministério sempre incentiva nós a ler as escrituras, a examinar. O meu cooperador aqui da minha cidade, o ancião, nos cultos online, tem irmãos do ministério que sempre incentivam, irmão, lê as escrituras. Ainda esses dias aqui na minha comum, o irmão tornou a repetir, irmão, lê em casa, a Bíblia, estudo, leia, tá vendo? Para a gente ter conhecimento e tal. Agora, assim, na hora do culto, a gente vai para ouvir a palavra de Deus, vai para ouvir. Deus sempre usou, meu Everaldo, o homem para falar com as pessoas. Né? Era assim lá no Antigo Testamento com Moisés. Moisés dizia assim ao faraó: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Não era de Moisés, era de Jesus, era de Deus, o que ele trazia, né? Assim diz o Senhor. Então, como hoje, o que o apóstolo Paulo escreveu na Bíblia, né? Na questão do culto, na hora da palavra, ele diz assim, se alguém que estiver assentado no banco for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, né? Porque todos poderes profetizar um depois dos outros e as pessoas julguem. Então, a gente vai ali congregar, ouvir a palavra, irmão, o Senhor fala comigo nessa parte, o Senhor fala comigo. Cada um tem um motivo ali para que Deus fale, e Deus, pelo Espírito Santo, usa o vaso para falar com a igreja, né? Pode ser uma palavra de repreensão, pode ser uma palavra de bênção, pode ser uma palavra de promessa, pode ser uma palavra de profecia. O Espírito Santo que está usando ali, irmão, é suficiente para a igreja inteira, tanto faz ter 100 membros, como 10, como 1000, é suficiente para todos. Então, ali, nós estamos espiritualmente para louvar o Senhor e ouvir o Senhor falar com nós, usando o vaso pelo Espírito Santo, entendeu? Estudar a Bíblia, ler a Bíblia é outra coisa. Inclusive, irmã Verado, uma pessoa há tempos atrás até me perguntou, Antônio, mas me diga uma coisa, qual é a diferença de estudar para examinar? Né? Eu disse, olha, pode significar a mesma coisa, depende do sentido, e pode não significar, porque assim, nós estudamos a Bíblia, nós lemos, examinamos, inclusive é o mandamento de Jesus Cristo. Nós não podemos... Tá me ouvindo, irmão? Cai um pouco aqui. Tô ouvindo. Teve uma queda, mas tô vendo. Voltou, né? Pronto. Só concluindo, irmão Everaldo,
nós nunca fomos proibidos de estudar a Bíblia, de ler, jamais, porque como é que os irmãos iam proibir uma coisa que é o próprio mandamento de Jesus Cristo? Examinar as Escrituras lá em João 5,39. Não faz sentido. Então, essa escrita que nos faz, irmão, é inverídica, não provam biblicamente. Né? Agora, o que nós não fazemos? Nós não fazemos é estudar para preparar uma pregação. Isso não. Porque tem que ser revelado na hora. É chamado pão quentinho, que muitos criticam, o pão quentinho. Mas Paulo disse, se alguém que estiver sentado no banco for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Ou seja, eu estou atendendo o culto. Um exemplo, se Deus preparar de eu atender o culto. Eu não sei se eu vou ler a palavra ou se é um irmão de banco, entendeu? Se o irmão Everaldo, irmão de bom testemunho e tal, está ali congregando, o irmão, vamos dizer, o irmão está no banco. Se, na hora da palavra, irmão, você já congregou, você já viu, você já viu como é. Não se chama ninguém, porque não pode, se abre a liberdade. O irmão tem a palavra, de repente o irmão revela a palavra, o irmão Everaldo que está no banco. Então, o irmão vai lá, quem está na presidência senta, o irmão vai lá, lê a palavra onde Deus apontou na Bíblia, onde Deus revelou, onde Deus mostrou para o irmão, fala através do irmão para a igreja a necessidade, seja o que for, tá entendendo? É assim que funciona, é assim que está na Bíblia. Agora, se eu leio a Bíblia preparando uma pregação, hoje eu vou pregar 5 de São Mateus, o Sermão da Montanha. E, quer dizer, não é Deus que vai falar com a igreja, sou eu que estou falando. É preparação do homem. Isso é antibíblico, não existe. Entendeu, irmão? Então, uma coisa, né, irmão Antônio? Por que não estudar em outro momento? Estuda em outro momento, não naquele momento onde Deus está falando, na verdade. Você tem que estudar logo naquela hora ali. Um abraço! Maria Aparecida está presente aí. Aparecida Freire, né? Que permanece. Maria Aparecida. Nancy deixou claro aqui. Irmão, fui batizado pelo Espírito Santo. Assim que saí das águas. Tem o doutor Cleiton. Uma benção, tô com saudade, irmão. Tá? Bem cirúrgico, né, em seus comentários. Saudações e paz. Pastor Everaldo Leite. Bruna Matos, que é o irmão, né, que está presente aqui também. Certo, irmão Everaldo? A misturar as coisas, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Né? Penso que gosto muito dessas explicações. Não é defendendo a CCB, mas a instituição, mas a doutrina, é verdade. O doutor botou aqui, peço licença para desejar um feliz 2025 a todos. Um abraço, doutor. Que vocês sejam abençoados por defender direito à irmandade da CCB e professar a fé que temos. Tá? A cooperador botou aqui, irmão, só não estuda a Bíblia quem não quer. Eu tenho mais de 40 anos como cooperador e tenho 75 anos de idade. Ainda hoje estou estudando a Bíblia. Eu tenho a Bíblia de estudo. O Espírito Santo. Aí você vê, né, a maldade que a pessoa faz. Não é estudar, é que naquele momento a pessoa precisa ouvir a voz de Deus. Né? Aí outro ponto que botou aqui, o véu. Né? A CCB não é de Deus porque ela defende um pano. Aí você que defende o cabelo. Porque tem que ser um dos dois. Porque está escrito aqui, ó, 1 Coríntios 11:10. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. E se você não defende o pano, você defende o cabelo. Né? E se você defende o cabelo, não daria o mesmo? Eu não estou entendendo. Tipo assim, eu não estou entendendo você. Só que se você for pegar aqui no texto, você vai ver que está ligado a véu tecido, a pano, porque era de costume da igreja utilizar. Agora você está falando que não, que é uma seita. Mas você está defendendo o cabelo que na tua igreja corta. Eu não estou entendendo. Você defende o cabelo, mas na tua igreja passa a tesoura. Eu não estou... Qual é o poderio na tua igreja? Não falei diferente? Mas aí você fala mal do paninho, mas tem uma Bíblia que para você é santa e sagrada. Que você defende como santa ali. Ué, mas ela também não é física como tecido? Eu não entendi. O que você está julgando como... Eu não consigo compreender a cabeça de muitas pessoas aqui. Você tem um azeite na tua igreja que você utiliza, também não é físico? Não, porque lá tem um véu. Mas você não tem um azeite? Você não tem um altar que você construiu aí, que você vai? Você não simboliza de joelho na oração? Que fala, Senhor, eu estou aqui de joelho, e não simboliza? Não poderia também ser só pela fé? Você também não tem uma igreja que você chama de casa de Deus? Não poderia também ser só pela fé e não ter nada disso? Tipo, por que apontar a CCB por causa do véu? Não entendi. Ela só não quer errar contra um versículo que direciona o véu tecido. Ela não quer errar. Ela quer acertar por quê? Ela é muito cirúrgica nos textos e versículos. Ela é cirúrgica. Ela quer fazer aquilo que eles faziam lá na época.
e ela quer levar isso até o final. Tem que ser respeitado, entendeu? Agora, se você diz que isso é o cabelo, por que você corta? E sendo o cabelo também, sendo o cabelo não é algo físico também? Não entendi. Tipo assim, irmão Antônio, é difícil de compreender eles. A graça para mim é fácil. Mas assim, é difícil de compreender algumas pessoas que parece que nasceram para complicar. O Júlio Cardoso botou aqui, já vou passar para o irmão a palavra. Os irmãos percebem que quando ouvimos um hino na comunhão, percebemos a força e o Espírito de Deus em cada palavra. Mas se estamos distraídos, não percebemos o Espírito de Deus. Olha o destaque que o Júlio Cardoso falou. Se ele está ligado, ele percebe o Espírito. Mas se ele está desligado, ainda que esteja com a mesma unção, a mesma presença, ele não vai conseguir. Que ele está desligado. E o que acontece muitas vezes é que as pessoas são desligadas desse conhecimento. E elas não conseguem compreender o que elas estão falando, né? Aqui, a Rosena, né? Pacheco, eu também amo examinar as escrituras. O Júlio Cardoso botou, distraídos, só decoraram a letra. É isso aí. Irmão Antônio, em relação a isso, a CCB iria para o inferno por usar um véu? Como assim? Eu não entendo isso. Que ponto que se chega? Viraram até Deus agora, irmão Antônio. Viraram Deus e condenadores agora. Né? As pessoas que usam Bíblia, que usam óleo, que usam altares, que usam um monte de coisa, até gasofilácio para botar oferta, que usam os 7 Espíritos de Deus, né? Que usam um monte de coisa para criticar a CCB, que usa o véu. Eu não entendi. Você consegue compreender isso? Pois é, mas Geraldo, é uma coisa que a gente realmente, como falou, fica difícil da gente entender, né? Porque, como disse, não querem um véu, porque é uma coisa, é um pano, mas tem outras coisas físicas, entendeu? Tem outras coisas. Inclusive, irmão, antes de entrar aí no assunto do véu, eu vou contar uma coisa que aconteceu aqui na minha casa, alguns anos atrás. Uma pessoa de uma outra igreja chegou aqui, porque, irmão, a gente tem que ter muito cuidado nessa coisa de julgar, de condenar, não. Jesus disse, aquele que julgar será julgado da mesma forma. À medida que você julgar, você será julgado, entendeu? Então, essa coisa é muito perigoso, é o que muitas pessoas gostam de fazer. Então, chegou uma pessoa aqui na minha casa, vereador, há alguns anos atrás, e falou assim, olha, ele e o pai dele, no caso, olha, você agora vai ver aqui um rapaz entendido na Bíblia, sabido, quer dizer, já começou se enaltecendo, sabido na Bíblia e tal, aquela coisa toda. Aí eu disse, pois não, estou aqui para ouvir. E ele começou falando. Olha a forma como ele começou a falar, irmão Everaldo e os demais que estão vendo a live. Você sabia que a sua igreja, né, a forma como eles falam, né? Você sabia que a sua igreja é uma seita? Que a sua igreja não tem pastor, que a sua igreja não tem dízimo, aquela coisa toda e tal, que vocês não têm salvação e tal. E falou. Aí, acho que uma meia hora, eu falei assim, você dá licença eu falar alguma coisa aqui? Ele, pois não. Eu disse, olha, primeiro, meu caro amigo, meu querido, meu amado, você já começou errado. Porque na Bíblia que você conduz aí, Jesus Cristo diz, não julgue para não ser julgado. Porque com a mesma medida que você julgar, você será julgado. Então você acabou de fazer um julgamento. Você, por exemplo, você começou a sua igreja, a igreja não é minha. Eu faço parte da igreja de Jesus Cristo. Né? Outra coisa, quando a gente julga, a gente está se colocando em lugar de juiz. Nós não somos juiz. O juiz é Jesus, é ele que vai julgar. Entendeu? Então, assim, nós temos pastores, nós não temos pastor, nós temos pastor segundo a Bíblia de Jesus Cristo. E você sabe para quem era o dízimo, qual foi a época do dízimo e para quem era o dízimo? Você sabe disso? Aí irmão, quando eu estava falando essas coisas, mas Everaldo, ele simplesmente colocou a Bíblia debaixo do braço e disse, eu não estou aqui para ouvir conversa de homem. Eu disse, não, eu estou falando para você da Bíblia, que você está com ela aí. Agora, se você carrega a Bíblia e não aceita o que está nela, meu querido, aí o problema não é meu. E ele foi embora e não escutou mais, irmão. Você vê que até chega um pouco de ignorância, né? Mas, enfim, irmão, existe um julgamento, irmão, precipitado, por exemplo, a questão do véu, né? O véu é quem salva? Não. É como foi falado na fala passada. O véu não salva, né? A CCB não salva, o CNPJ não salva, as obras não salvam, mas as obras são fruto do Espírito, as obras são fruto, desculpa, do Espírito, né? E de um salvo. A congregação é só um lugar para a gente congregar, ouvir a palavra de Deus, se congregar, louvar a Deus, ouvir a palavra, mas a igreja do tempo somos nós,
né? Como já foi falado, né? A salvação está em Jesus Cristo pelo seu favor merecido, mediante a sua doutrina, e não no CNPJ na igreja, mesma coisa do véu. O véu não salva, o batismo não salva. O batismo, como foi falado, é um ingresso para se andar na doutrina de acordo à vontade de Deus. É um símbolo, né? Então, a mesma coisa, o véu. O que é o véu? O véu é um mandamento, né, que Paulo espiritualizou, né? Inclusive, irmão Everaldo, e todos que estão ouvindo a live, são 16 versículos, mas ele só lê o versículo 16, aliás, que diz que o cabelo foi dado em lugar de véu. Mas não, Paulo começa assim, ó, sede meus imitadores como eu de Cristo, né? E diz assim, irmãos, louvo-vos porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Ou seja, Paulo está elogiando a igreja de Corinto por permanecer nos preceitos. O que é preceitos? Mandamentos, regras. Por a igreja permanecer nos preceitos que ele tinha entregado. E aí ele começa falando do véu, entendeu? Né? Do versículo 1, para ser lido do versículo 1 até o 16. Não é só o versículo 16. Né? Ah, mas o véu foi rasgado. O véu que foi rasgado não é o véu que as irmãs usam. O véu que foi rasgado foi o véu do templo, de alto a baixo, que simbolizava a separação entre Deus e o homem, que isso aí vai ser um assunto de outra live. Entendeu? Então, o véu é o quê? O véu é para simbolizar a submissão da mulher ao homem, né? Como Paulo usa a hierarquia. Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o varão é a cabeça da mulher. Entendeu? Então, diz, toda mulher que ora sem estar descoberta, sem a cabeça coberta com véu, tosqueia-se e corta o cabelo. Assim, pode cortar, se não está com véu, o véu é mais importante do que o cabelo, segundo a Bíblia. Se não está com véu, pode cortar o cabelo até raspar, entendeu? Então, o véu é uma coisa espiritual, é um mandamento da palavra de Deus. Mas o véu sabe, é para a mulher usar o véu na rua? Não, é para a mulher usar. Já me perguntaram isso, Maverão. O véu, eu respondi, não, o véu é quando a mulher está numa oração, no momento de culto. Como é que está lá no título da palavra? Como as mulheres devem apresentar-se na igreja. Então, o véu naquele momento ali, por causa dos anjos, é um sinal de poderio por causa dos anjos. Entendeu? Então, o véu é uma coisa espiritual, é um mandamento desde os antigos, né, que Paulo espiritualizou. Então, assim, o véu não salva, eu repito. O véu é um mandamento que estão querendo criar com o véu um costume dos judeus, que foi costume de Paulo, quando Paulo diz, né, se alguém cuida ser profeta espiritual, reconheça que os mandamentos que escreve são mandamentos do Senhor. Não foi mandamento de Paulo, é do Senhor. Mas se alguém quiser ignorar, quem ignora. Então, assim, o véu... a irmã está orando sem o véu, a irmã não vai ser salva. A igreja... Não. A salvação dela está em Cristo. Não é porque ela está orando sem um véu. Outro dia, até a irmã orou sem um véu porque tinha esquecido em casa. Não podia orar. A irmã agora não vai mais para o céu porque orou sem um véu. Não, ela está salva. Se ela permanecer na doutrina, a salvação dela está em Jesus Cristo. Agora, não é porque ela aconteceu dela esquecer o véu que ela não vai orar, entendeu? Esqueceu, acontece. Entendeu? O véu é um mandamento quando a mulher vai se apresentar perante Deus numa oração. Como a mulher deve se apresentar na igreja. É um mandamento de Jesus Cristo desde os antigos, né? E vai permanecer na congregação, porque, como foi falado, a congregação se preocupa muito e não abre mão da doutrina cristã apostólica, entendeu? Então, assim, quem diz que é mandamento de Paulo, que é costume, na Bíblia não prova, entendeu? Quem diz que a gente diz que o véu salva, não consegue provar, porque a gente nunca disse isso. O véu é um mandamento perante o Senhor na hora do culto. A salvação está em Jesus Cristo. O que é o véu? Um mandamento. É isso, irmão. Fica à vontade, meu amado. Isso aí. E uma coisa interessante, né? A gente vê, olha só, as pessoas acabam não focando a sã doutrina e querem focar em outras coisas, com tantas coisas importantes, né? O doutor Cleito botou aqui, nós sabemos que a CCB é criticada por ser uma instituição religiosa tradicional, histórica, esses 110 anos, né? Prova que é possível manter a nossa família unida na mesma fé, crença e doutrina, né? Luiz Cardoso botou que é verdade. Aí aqui uma outra rejeição, olha que live maravilhosa, eu estou trabalhando em cima do crítico, hein? E vindo para dentro da realidade da Bíblia. Uma outra rejeição é do cargo do pastor. Ela ataca e repudia. Ela não ataca cargo de pastor. Isso é mentira. Isso é mentira, tá? E repudia o canal. Presta atenção.
Não é a CCB, eu vou falar agora, não falo pela CCB, eu falo pela Bíblia, tá? Não teve um cargo de pastor homens na Bíblia. Você pode criar na sua religião, parabéns para você. Pastor é um dom, são habilidades espirituais, onde o verdadeiro sumo pastor, tá? Ele pode usar alguém com esse amor, carinho, atenção, ao invés de usar para animal, usar para seres humanos. Na verdade, o pastor é de animal, não é de gente. Então, pelo cuidado que esse pastor tem com a ovelha, simbolizou-se ao ser humano, tá vendo? Da forma que ele está cuidando, livrando do buraco, simbolizou. Você não pode criar um cargo disso. Tá errado. Isso é um simbolismo do pastor que cuidava da ovelha, que caía no buraco, que sabia da dor, que sabia da atenção, que largava as 99 para pegar uma. Então, o único que é pastor de gente é Jesus. Mas ele dá habilidades para algumas pessoas, como apóstolo, profeta. Ele dá habilidades, não pode ser um cargo. Então ele colocou aqui porque, mais uma vez, leu a Bíblia sem entender. Aí ele falou, quer ver eu provar? Eu vou pegar aqui em Efésios. Aí pegou em Efésios para provar que essa CB está errada. Tá? Efésios 4, 11 ou 16. É um trecho da Bíblia que fala sobre como Deus deu dons. Aqui mesmo ele já se acertou. Ele escolheu alguns para ser... Ele escolheu, ele deu, ele tratou, ele usou. Está na videira, se está na videira, a videira usa. Olha que coisa, não é à toa que lá em João 10, 11, né, ao 18, vai falar, o verdadeiro pastor é aquele que presta, olha só que coisa, eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Isso não quer dizer que qualquer outro pastor de gente é mau. Ele é o bom. Ele já se destacou. Eu sou o bom. Tá? E eu uso quem eu quiser. Não é uma sala de aula, não são pessoas que levantam, que botam a mão na cabeça de outro e falam, tu agora é pastor, é um cargo, vai pra política, vai ganhar dinheiro, vai ficar rico. Não é. É por isso que você vê vários escândalos no Brasil de pessoas com título pastor. Lá em São Paulo foram mais de 83 ano passado presos. Só em São Paulo. Não estou falando de outros estados, tá? Estou falando só em São Paulo. Então tem que se tomar cuidado com isso. Não coloca cargo, poderia o ser humano, como se fosse a habilidade dele, como se fosse o conhecimento dele, como se fosse a sabedoria dele, que não é. É Cristo em nós. Depois o que vai acontecer, irmão Antônio? Depois a pessoa vai orar e Deus vai operar um milagre e o cara vai virar um curandeiro dentro da igreja. Ela fez uma oração, acontece muito em alguns lugares. Por exemplo, eu estou orando agora com essa garrafa na mão, né? Estou orando, Senhor, cura. Aí a pessoa lá crê em Jesus. Sabe o que eu faço? Foi a garrafa, irmãos, R$1.000. Quem é que tem? Olha o que está acontecendo hoje em dia. Aí a pessoa vai se levantar e vai falar assim, não, você está errado. Eu sou o pastor. Deus fala através de mim para você. Você não tem acesso a Deus, eu sou mediador. Se você não me ouve, você está se levantando contra o ungido. Olha que coisa perigosa. Deus não fala com você. Deus fala comigo e eu falo com você. Ou seja, acabou com Jesus? Acabou com o mediador? Olha que ponto que se chega. E é o que está acontecendo hoje em dia, né? Em Jesus Cristo tem uma salvação, botou a santa paz, né? Aqui ele também comentou. Isso mesmo, irmão Cleiton. Nós servimos a Deus em espírito e em verdade, né? Doutor Cleiton botou. Irmão Everaldo, excelente explicação. Os profetas sempre usaram o ofício pastoral para denunciar o abandono do povo machucado. Olha que coisa, ó. Perdido e com fome, e que eram explorados pelos mercenários, né? A Ivanda botou, paz de Deus, irmão Everaldo, e a todos que estão assistindo essa live maravilhosa. O doutor Cleiton, se as pessoas tivessem um coração dos apóstolos da época, que as pessoas iam se ajoelhar, Pedro, levanta que eu sou homem como tu. Que na hora de o pessoal dar seus bens, Pedro não tinha um centavo, não tem um prata nem ouro, e desse para os pobres, não teria nenhum problema chamar ninguém de pastor. Alô, pastor fulano de tal, ia falar através do dom, não através de cargo. Não teria nenhum problema. Mas o problema é que eles fizeram o quê? Se tornaram deuses, dono de gente, dono do poder. Entendeu? Então, esse tipo de cargo, ele não é bíblico. Esse tipo de atenção, né, humana e glória, isso não é bíblica, porque eu tiro de Jesus, que é o bom pastor, para dar a um ser humano, ele vira mediador. Então, isso é muito triste. Tá? Isso é muito triste. Irmão Antônio, o que o senhor tem a falar sobre esse dom e sobre esse cargo de pastor? Um exemplo,
um pai. O pai, ele ama, ele é pai, né? A mãe ama, ela é mãe. Mas eu posso pegar uma pessoa que não tem amor de mãe, treinar ela numa sala de aula e falar, agora você é mãe? Não, não pode, irmão, não pode, porque essa habilidade tem que estar nela, né? Essa habilidade tem que estar na mãe, tem que estar no pai, para ser realmente pai. Não tem como treinar um pai numa sala de aula para ser pai, uma mãe para ser mãe, não. Se ela não tem aquela habilidade, aquele sentimento de mãe, não tem como, entendeu? Então, irmão Everaldo, realmente, meu amado, é uma das coisas que assim, que a CCB é muito criticada, essa questão do pastor, né? Ah, você não tem pastor, entendeu? E nós apresentamos na Bíblia, né? Como já fizemos isso por várias vezes, né? E nós temos o pastor, nós temos o verdadeiro pastor, né? Lá em Zacarias 13:7 está escrito assim: ferirei o pastor, né? Que é Jesus Cristo. Quem foi ferido por nós? Jesus Cristo. Né? Como já foi citado lá em Mateus 26:31. Jesus Cristo disse: todos vós essa noite escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Ou seja, ele está falando dele: ferirei o pastor. Quem seria ferido? Ele, Jesus Cristo. E as ovelhas se espalharão. Então, quer dizer, como o irmão acabou de citar, lá em João 10:16, né? Um só rebanho, um só pastor. João 10:11, eu sou o bom pastor, eu dei a vida pelas ovelhas, né? Quando Pedro, Jesus perguntou a Pedro, né, como já foi citado: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Entendeu? Você não vê em momento nenhum, como foi falado aí, amado, a sua fala, você não vê em momento nenhum, pode ler a Bíblia, não tem ninguém se chamando de pastor. Ah, o pastor Paulo, pastor Mateus, pastor Mateus, pastor Lucas, né? Não tem, pastor Moisés, não tem, né? E Paulo, repito, Paulo, ele escreve ali em 1 Coríntios 3:9, porque nós somos cooperadores de Deus. O quê? Paulo era um pastor, mas no sentido do dom que o Senhor colocou nele, como ele disse lá, e foi citado aí 4 de Efésios, né? Do 8-11. Ele mesmo deu, ele, quem? Cristo, subindo alto, levou o cativeiro e deu dons aos homens. Não título, mas dons. Ele mesmo dons para pastores, apóstolos, doutor, né? Tudo isso é dom, mesmo coisa do pastor, entendeu? Então, assim, lá em Eclesiastes, né? Porque as palavras do sábio das congregações são como pregos bem fixadas, que nos foram dadas pelo único pastor. Eclesiastes 12:11. Quem é um único? É o que? Então, Jesus Cristo. Então, nós vemos na Bíblia que Jesus Cristo é o pastor e, como eu falei na outra fala, irmão Everaldo, acho que eu estou sendo até meio que repetitivo, não me perdoa, mas o irmão continua pregando, levando o evangelho nos lugares onde Deus faz saber, onde Deus revela, onde Deus faz saber. Então, o irmão tem a habilidade do pastor, tem o dom, mas o irmão não tem mais o título que tinha quando foi consagrado, entendeu? Então, Foi bom o senhor dar esse destaque. Foi bom o irmão dar esse destaque, porque, gente, eu sou consagrado a pastor fisicamente. E fui consagrado a apóstolo também. Consagrei pastores, bispos, tal. Mas quando a pessoa fala pastor Everaldo, é só o personagem. Por quê? Eu posso agora estar sendo usado pelo pastor, como eu não posso. No cargo, não. No cargo, eu sou pastor sempre. Para onde eu vou? Sou pastor, e as pessoas querem o efeito escadinha. Obreiro, diácono, presbítero, e querem subir por escadinha para ganhar o topo da autoridade. Isso é antibíblico, tá? Isso não existe. É cada um com seu dom, é um corpo de Cristo. Um é o nariz, o outro é... Todos são importantes. Tu pode ver que o que foi criado hoje em dia de autoridade está errado. Está totalmente errado. Eu poderia ser o primeiro agora a usar esse cargo para ficar rico. Eu abriria minha igreja e ficaria rico se eu fizesse, pelo conhecimento que eu tenho. Tá? O que acontece? O irmão Antônio falou aí agora. Eu abro mão dessa glória, olha só, para deixar Cristo Jesus, para abraçar o dom. Senhor, usa-me nesse momento com o seu dom. Assim como o ancião ora, assim como o líder de jovem ora, assim como o irmão Antônio deve ter orado também, Senhor, usa-nos, Senhor, com o seu dom, para que quando eu falar, não seja eu falando, mas seja o Senhor. Senhor, usa-nos. Ou seja, Ele é quem faz. Estamos na videira verdadeira. E isso é muito importante, né? Milton Rodrigues botou, está escrito cuidado com os pastores. Na realidade, lá em 2 Pedro,
capítulo 2 diz assim: contudo, assim como surgiram falsos profetas no meio do povo de Israel, também haverá entre vocês falsos mestres. Eles se intrometerão entre vocês com doutrinas destruidoras e chegarão até a negar o mestre que comprou a liberdade deles. Quem é que nega Jesus? Aquele que quer substituir Jesus por outra coisa. Eu sou seu mediador, eu sou seu pastor, eu sou isso. Negam a Cristo e negam o seu sacrifício, negam a graça para abraçar doutrinas judaicas de uma outra religião, que nós respeitamos, claro. Tal. Mas a igreja de Cristo é a igreja de Cristo. Templo judaico é templo judaico. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. Aí fala assim, ó. A negar a Cristo que comprou a liberdade deles. Agindo assim, eles farão que uma repentina destruição caia sobre si mesmo. Muitas pessoas seguirão as suas práticas imorais. Olha só. E por causa deles, o caminho verdadeiro será difamado. E também movidos pela avareza, olha só que coisa. Posso continuar, não? Vamos lá. Doutor Cleito, me ajuda aí. Sei que o senhor está ligado aí também, os demais irmãos. Movidos pela avareza. Vamos lá. Ó, movido pela avareza, esses falsos mestres explorarão vocês. Aonde você vê a pessoa sendo explorada? No local onde não tem um cargo pastor ou no local onde tem um cargo? É só você fazer o estudo, não queremos apontar ninguém aqui. Longe de mim fazer isso. Mas olha ao seu redor que você vai ver. Onde que as pessoas ficam ricas, milionárias, compram mansões, cabeça de gado, terreno, é onde? Aonde tem um cargo pastor, que se sentem melhor, ou aonde fala, não quero. Não quero, eu sou aqui para ser servo. Eu sou aqui para ser usado. Aonde? É só você fazer o cálculo, é só você usar a sua inteligência, irmão. Daqui a Bíblia tem explicação aqui. Eu posso falar assim porque eu não faço parte do corpo de membro da CCB. A CCB não pode falar sobre isso. Mas eu posso. Tá conseguindo entender? Então, por onde? Aonde é que você vê? Olha só que coisa. Olha que coisa interessante. Movido pela avareza, esses falsos mestres explorarão vocês, contando-lhes coisa que eles mesmos inventaram, ou seja, não é da Bíblia, não é da sã doutrina, não tem base bíblica. Eles criarão suas próprias doutrinas sem como provar aonde está. Vão passear lá no início, lá no final, lá no judaísmo, vão criar história, como por exemplo, onde tem dízimo no Novo Testamento. Na igreja de Atos, onde Paulo deu, Pedro deu, Timóteo deu, aonde tem, não tem. Não tem. Aí vem assim embaixo agora, o julgamento contra eles foi determinado há muito tempo atrás, e eles não escaparão daqueles que vai destruí-los. Será que vale a pena ganhar essa glória? É só você pensar. Vale a pena agora você ter seu helicóptero em nome do povo da igreja de Cristo, deixando pessoas passarem fome? Vale a pena? É só você entender. Como que o evangelho já deveria ter ganhado esse sistema todo se fosse levado assim, dentro da palavra? Como que as outras religiões iriam aplaudir? Se o próprio Chico Xavier foi aplaudido por abrir mão dos seus bens para auxiliar os pobres. O camarada morreu pobre. Pegou, abriu mão dos seus bens. Poderia ter ficado milionário. Olha o exemplo que esse cara deu de uma outra religião. Aí você encontra pessoas que dizem terem o Espírito Santo, seguirem a Jesus Cristo. Olha que coisa. E saem bilionários com o povo passando fome. Que coisa triste. Isso, irmão Antônio, é de tirar a nossa atenção? Como é que você diz que você segue a Jesus Cristo, que abriu mão da sua glória, do seu reino, do seu poder, e veio estar no meio dos homens? Para passar por morte de cruz, a pior da época. Doutor Cleito sabe disso, está presente aqui? E agora ele abre mão de toda a sua glória para chamar de filho do homem.
Para agora ele chegar e falar: eu vim enriquecer vocês, tá? Ganham todo o dinheiro, tira do pobre, deixa todo mundo faminto. Vocês serão os poderosos do mundo. Vai lá, vai embora. Gente quer ser poderoso, não é impedido, não. Estuda, se forma, vai em frente, tá? Participa de reunião de coach, fora da religião. Aprende a fazer investimento. Eu faço investimento. Cada dia eu cresço, irmão Antônio. Cada dia eu cresço e cada dia eu ajudo. Tá? Mas não envolva uma coisa com a outra. Não usa o nome de Jesus para arrancar dinheiro das pessoas. Entendeu? Essa é a realidade. Quer falar alguma coisa, irmão Antônio, sobre isso? Ô, El, Cristão, um abraço. Sandra também. Mas, Veraldo, para quem, assim, está acompanhando a live, eu vou dar aqui umas dicas, irmão, onde encontrar na Bíblia o único pastor de acordo com a Bíblia é Jesus Cristo. Você pode ler, meus amados, aí que está assistindo a live, irmãos e irmãs, vocês podem ler João 10,16, João 10,11, Eclesiastes 12,11, Mateus 26,31, Zacarias 13,7, entendeu? Tudo são, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, né, onde Paulo diz, nós somos cooperadores de Deus, e nesses demais versículos, onde está lá, onde Jesus Cristo como único e verdadeiro pastor, né? Entendeu? E, como já foi dito, ele dá dons aos homens, né? Então, mas, Veraldo, o irmão falou aí uma parte muito interessante, meu amado, essa questão de glória, de poder, por exemplo, o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele era um cidadão romano, né? Um homem estudado na Bíblia, né? Se formou doutor, segundo a lei, né? Aos pés de Gamaliel, né? Como ele fala, conta a história dele lá em Atos, e lá em Gálatas, no livro de Gálatas, um cidadão romano, perdão, que tinha muitos privilégios, né? Um homem poliglota que falava várias línguas, né? Cidadão romano, tinha seus privilégios. Mas o que aconteceu com Paulo, né? O que aconteceu com Paulo? Quando ele era um vaso escolhido, e quando ele foi para Damasco com carta assinada pelo sumo sacerdote para perseguir a Jesus Cristo através da igreja, né? E aí aconteceu que ele encontra, o Senhor apareceu a ele, né? Como a gente já sabe, e diz, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegue, né? E a partir daquele momento ele foi transformado, né? Passou a ser um servo de Deus, né? Inclusive tiveram muita dificuldade, como já foi falado em outro momento, para aceitar ele como apóstolo, devido à história de Paulo e tal, como ele mesmo conta, né? Em Atos dos Apóstolos, em Gálatas, que foi um perseguidor de Jesus Cristo, um ferrenho perseguidor que obrigava as pessoas a blasfemar, metia na prisão, consentia até na morte e por aí vai. Ou seja, Paulo, o apóstolo Paulo, perdão, é um cidadão romano com muitos privilégios, poliglota, doutor na lei, segundo os pés de Gamaliel, mas quando ele teve um encontro com Cristo, que ele foi transformado, que ele recebeu, né, Paulo era apóstolo, né, tinha o dom de pastor também, Paulo não foi pastor, como os demais não foram, mas tinha o dom de pastoreal, que foi quem escreveu a maioria do Novo Testamento, a doutrina, né, foi apóstolo. Ele abriu mão, irmão Everaldo, e os demais que estão na live, de todos os seus privilégios, daquilo que ele tinha de poder, de sua glória e tal. Ele abriu mão de tudo, né? De estudo, né, que ele teve, aquela coisa. E ele disse, pelo conhecimento de Jesus Cristo, considero todas as coisas que eu tinha como esterco. Quer dizer, ele começou, vamos dizer assim, do zero, né? E Paulo sofreu muito, né? Paulo, o que foi que Paulo falou? Paulo, em vez de manter aqueles privilégios que ele tinha como cidadão romano, né? Não, ele abriu mão de tudo aquilo e ele disse, importa ter em mim o resto das marcas de Cristo. E o que foi o resto das marcas de Cristo? Sofrimento, vitupério, rejeição, né? Cuspido na cara, chutado, rejeitado, esbofeteado, rejeitado dos homens. Então, o que foi que Paulo disse? Importa ter em mim... Perdão, deu uma coisa aqui na garganta agora. Importa ter em mim o resto das marcas de Cristo. Ou seja, é isso que o servo de Deus tem que fazer. O servo de Deus, ele tem que, se ele tem algum privilégio, alguma coisa, quando ele entende Jesus Cristo, quando ele entende a graça realmente na sua essência, que foi o favor imerecido que Cristo fez por nós na cruz, quando ele entende essa parte, irmão, isso é a essência da graça, entendeu? Quando ele entende o sentido da graça, o que Jesus Cristo fez por mim,
O homem abre mão de todo aquele tipo de privilégio, de tudo, e ele o quê? Ele vai sofrer por causa da palavra de Deus, por causa de Jesus Cristo, porque o primeiro Cristo sofreu por nós. Então ele abre mão de tudo isso, privilégio, de cargo, de nome, né, de ser renomado, de ser reconhecido. Ah, eu tenho cargo, eu sou pastor, eu sou formado. Não, ele abre mão de tudo isso. E ele diz, eu sou um servo de Jesus Cristo, né? Sou um servo de Jesus Cristo. Ele faz como Paulo fez, nosso conservador apóstolo Paulo. Ele abre mão de tudo aquilo, daqueles privilégios, e ele passa a ser um servo de Deus e vai sofrer por quê? Por causa da palavra de Cristo, né? Como ele disse, quando ele foi de volta para Jerusalém, que ele disse, vocês não vão ver mais meu corpo em carne, né? Porque ele sabia que não voltava mais. Os irmãos abraçaram ele, beijaram o rosto e pediram que ele não fosse. Ele disse, não façam isso, né? Eu não estou disposto não a só sofrer pelo evangelho de Jesus Cristo, mas até da minha vida, contando que cumpra, né, com o que Cristo me entregou. Então, para Paulo não importava, o sofrimento para Paulo era uma glória. Por quê? Porque ele estava sofrendo por Jesus Cristo, que primeiro sofreu por ele, sofrendo por amor ao evangelho, entendeu? É isso, Paulo não queria aparecer, como o Cristo nunca quis aparecer. Cristo fugia da multidão, quando ele fazia um milagre, dizia, não diga a ninguém o que fiz, né? É assim que o servo de Deus deve proceder, e não se exaltar, eu sou o pastor. Irmão, hoje a liderança está fugindo de problema e de perseguição, elas querem poder, glória e liberdade. Né? No passado não, no passado eles fugiam de paz para buscar a verdade. Ainda que isso trouxesse problemas, perseguição, prisões, o que importava era, estou na verdade, igual o irmão acabou de falar agora. Hoje em dia, não. Não, quero estar na mentira, quero ter um pai que tem dinheiro. Então, para alguns é assim. O José Roberto botou aqui, eu conheço vários pastores que são homens de Deus, homens de jejum e oração. E o problema não está no título, mas sim na falta de amor com Deus. Então, tu acabou de confirmar agora que o título não faz homem de Deus, não é verdade? Ô, José Roberto. Porque, o que acontece? Algumas pessoas fazem essa colocação aqui, mostrando que tem pessoas que têm um cargo, mas que têm caráter. Então, não é um cargo. Porque se tem pessoas que também têm um cargo e são mau caráter, então não é o cargo que faz. Então, você acabou de defender agora que é o dom. O dom faz bons pastores. O cargo faz maus pastores ou bons pastores, tanto faz. O cargo não tem alteração nenhuma. Então, você acabou de confirmar agora. Agora, o dom não. O dom do sumo pastor, ele faz pastores abençoados por Deus. Porque o verdadeiro pastor usa essa pessoa como um canal. Tá? É o dom, ela usa como canal. Tá? Então, esse cargo não é dela. O cargo é de quem está usando. Um exemplo. Vou te dar um exemplo. Aqui na rua, olha só, gente, guarda esse exemplo, tá? Aqui na rua, acabaram de asfaltar a rua inteira. Quem asfaltou? Fulano de tal. Prefeito da cidade. Né? Ou governador, seja lá quem for. Não foram os camaradas da draga. O nome deles não vai sair. Vai sair quem mandou asfaltar. Vocês já viram, não é verdade, irmão Antônio? Quem mandou! Então, assim, não fica dando destaque aos caras que pegaram a draga e foram lá furando e cortando. Não. Eles só fizeram o que mandaram, eles ganharam o salário dele. Então, não fica dando destaque quem é pastor ao homem, porque esse homem só está sendo usado como canal. Quem recebe essa glória é Jesus Cristo, o sumo pastor. O verdadeiro pastor, aquele que deu a vida, ele sim fez seres humanos como ovelhas. O homem não. O homem só sabe cuidar de animais. Entendeu a situação? Então, se você reconheceu, José, foi um bom destaque aqui, tá? Se você reconheceu que existem maus e bons pastores, quer dizer que o cargo não altera em nada. Agora, o dom de Cristo que faz a diferença. E é sobre isso que estamos fazendo e defendendo. Tá? A Ivanda Rangel, gostaria de ver o Silas Malafaia não vai entrar. Não vai entrar, porque ele vai pegar vários versículos, como ele pegou defendendo o dízimo, já convidei, já chamei, com todo amor e carinho, tá? Os vídeos já foram até ele, já foram até o apóstolo fez um vídeo direcionado a mim, entendeu? Não vai entrar, tá? Por quê? Não tem base bíblica. Vai usar versículo, vai lá no Velho Testamento, vai no Novo, vai fazer isso, aquilo, outro, vai montar um monte de coisa e vou falar, prova, tá onde? Não, está lá em Malaquias, 400 anos. Mas peraí, aquilo lá é a igreja de Cristo? Não. Então também está em Malaquias, isso. Por que a gente não deve fazer? Não, a gente não deve porque... Não, peraí, não estou entendendo. Por que pode fazer o dízimo, mas pode fazer isso, aquilo, outro? Peraí, agora eu estou confuso. Por que tu não acerta isso aí?
Só de pergunta eles não vão saber sair nem responder. O próprio doutor Rodrigo, que eu gosto muito da presbiteriana, da adventista, né? O que ele fez? Ele falou que o apóstolo Paulo recebia dízimo, foi quase perder o ministério dele. Porque não tem nenhuma passagem que ele recebia dízimo. Ele ainda falou, eu poderia receber alguma ajuda financeira, alimento. Porque como os apóstolos iam em viagem, eles não tinham como trabalhar. Eles não tinham, então eles recebiam ajuda de casa em casa, se alimentavam ali, tá? E não era salários como tem hoje em dia. Então o que acontece? Eu poderia fazer isso. E os homens já estavam saindo da verdade, irmãos. Eles já estavam ali se empoderando. O apóstolo Paulo não quis passar por isso. Falou, eu poderia também receber salários, mas eu não quero. Eu vou trabalhar, eu não quero pesar a igreja. Ou seja, ele deixou bem claro que tinham pessoas fazendo coisas erradas na época. Então ele seguiu o exemplo a ser seguido, né? O doutor Cleito botou aqui. Irmão Everaldo, essa indignação nós sentimos todos os dias. E por essa causa que nós programos nossos joelhos e pedimos misericórdias a Deus para livrar o seu povo dos homens mercenários. O Júlio Cardoso, Deus ama a oração dos justos. Né? O doutor botou José Roberto, o problema não é o cargo ou a função. Aí falou a mesma coisa, ministerial. Ó. É justamente não entrar no céu e impedir que outros entrem. Suas falsas doutrinas e ensinos. Nancy botou aqui, irmão Everaldo, está tomado por Deus. Amém, eu recebo. Bruno Matos, que é o cooperador, né? Irmão Everaldo, e a obra social do Hospital de Barretos, CCB, você já viu? Já pesquisou? É realmente lindo demais, é de arrepiar, tá? Isso aí, se a gente for fazer uma live. Gente, eu queria que vocês curtissem a live. Não estão curtindo. Curtam, por favor, porque o aplicativo vai entender que vocês estão gostando. E na hora que eles entenderem que vocês estão gostando, ele vai começar a enviar essa live para mais pessoas. Amém? Doutor Cleito. Irmão Everaldo, bem-aventurados são aqueles que te ouvem, se arrependem e mudam suas práticas e foram desautorizados por Jesus no Santo Evangelho. Sandra, só entenderá o Evangelho da sã doutrina que a CCB prega quem enxerga com olhar espiritual. Quem vê a parte material jamais vai enxergar. É igual tu pega uma pessoa que não é mãe hoje. Ué, eu estava conversando com uma mulher esses dias, tá? Não são todas, claro. Mas aí eu falei, poxa, meu filho, eu faço isso, aquilo, outro. Ela falou assim, quantos anos ele tem? Eu falei, tem 7. Ué, ele com 7 anos não sabe andar sozinho? Se é meu filho, eu ia já botar um pedaço de pau assim, ó. Já fazer isso, aquilo, outro. Eu falei assim, você tem quantos anos? Aí eu tenho 37. Falei, você tem filho? Não. Já teve algum? Ou faleceu? Não. Falei, você não sabe o que é ser mãe? O que você está falando é ilógico. Você não sabe o que é amor de mãe, o que é parir um filho, o que é... Você não sabe o que é amor de mãe. Você não é mãe. Então tem algumas pessoas que entendem esse amor, porque cuidou dos irmãos, cuidou de alguém, ainda que não seja mãe, né? Cuidou, viu ali o sofrimento da mãe, por ela e tal. Mas tem outras pessoas que não conseguiram compreender isso. Então, se você não se envolver com a graça divina, você não vai conseguir nunca compreender o amor de Cristo e a sã doutrina e o cuidado de Deus para com o seu povo. E você vai criticar. Milton Rodrigues, né? Jesus fez muitos milagres, mas ele nunca se exaltou. A Luciene, paz de Deus, boa noite. A Nancy, amém, irmão. José Roberto, sim, eu defendo que é dom, mas chamar o líder da igreja de pastor, presbítero, cooperador, ancião, não é problema no nome. Não, claro que não. A pessoa tem que ter o dom para isso. Né? Claudinei Rodrigues, Lucas. E Dauna, quero entrar, quero saber o que está acontecendo. Tá? Amém, amém. Na minha cidade, a Ana Soares. Oi, Ana, tudo bem? Aqui em Salvador tem um hospital de apoio para as pessoas doentes, que são do interior, e vem fazer tratamento em Salvador. Tudo de primeira. Vai atender pessoas de todo o Nordeste. Um grande abraço, Ana, tudo bem? Irmão Antônio, nós chegamos ao final da nossa live, queria ficar mais tempo aqui, mas como eu faço várias lives, isso aqui meu começa a queimar, né? E a gente tem que cuidar porque a gente tem muita live para fazer ainda. Né? O irmão já começou a tossir aí. Estamos aí já 1h30 falando. Falando direto. E graças a Deus com a presença dos irmãos aqui presentes, né? E queremos anunciar a vocês que estaremos em live, nem que sejam umas 3 vezes na semana, retomando a live, tá, amados? E isso vai ser muito bom, tá?
Obrigado pelo carinho de todos vocês. Espero que tenha tirado algumas dúvidas e, por favor, não deem atenção a pessoas que não são espirituais. Ela te deu alguma coisa? Ela vai te dar um versículo. Por exemplo, o cara chegou aqui, pegou versículo de Efésio para defender cargo humano. Eu não sei de onde ele tirou isso. Ele pegou Pedro, ele pegou Hebreus, ele pegou um monte de texto que fala que é dom, tá ligado à videira, e ele quis transformar a pessoa independente de Deus a um líder. Que comanda, que pastoreia, ou seja, que é superior às ovelhas. Porque quando você destaca essa pessoa de Cristo e dá um cargo para ela, ela é superior às outras, que ela é pastor, as outras são ovelhas, ou seja, já não é mais igual. E se ele é pastor, ele não é ovelha. Olha que coisa triste. Ele acabou de se destacar. Não seria mais humilde falar assim, que o nosso sumo pastor possa me usar aqui agora com seu dom? Seria mais humilde, é verdade, irmão Everaldo. Ele é que nos usa. Olha que coisa linda. Isso ofende alguém, irmão Antônio? Não, ele que me usa. O dom é dele. Isso ofende alguém? Olha que humildade. Mas lá no trabalho não quer fazer isso, né? Lá onde trabalha, não fala que é o dono da empresa, né? É um responsável que dá, mas nunca abre a boca para falar que eu sou o dono da empresa, que tem medo de ser cortado, né, irmão? Agora, na obra de Deus, não tem medo de Deus, não, né? Então lá tu dá palestra, você manda embora, você contrata, né, irmão Antônio? Mas nunca fala assim, eu sou o dono disso aqui. Não fala, porque senão o dono vai lá e corta. Agora, com Deus é bom brincar, né? Não, aqui eu sou o pastor. Eu mando, eu tiro, eu coloco minha foto na capa da igreja. E tá lá o pastor, dono da igreja, o fundador da igreja. Homem não funda igreja de Cristo. Homem funda igreja dele. Quer ser pastor e ter cargo para fundar sua própria religião, sua própria igreja? Ter autoridade de pegar o dinheiro que quiser? Não são todos, porque no meio dos cargos tem alguns com dom. E não vão trabalhar assim. Mas isso é sério demais. Está na hora das coisas mudarem. Cantinho da Sheila, saudade. Eba, glória. Doutor Cleito, Ana Soares, louvado seja o Senhor. Que essa grande obra possa acolher todos que precisam de Deus. Eu faço um desafio aqui agora. Se você é a favor do cargo pastor, vai para a CCB. Vai para lá. A maioria não quer ir porque não vai ganhar dinheiro. Se você passar fome, você pode ganhar uma cesta básica. Porque é dever nosso cuidar dos nossos irmãos. Não há nenhum problema disso. Tá? Agora, usar cargo para ganhar dinheiro, para mandar, para colocar historinha que não está na Bíblia, criar historinha para engordar o gado de forma errada, ilícita, através de injeção, não vão aceitar. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai ficar um tempinho, depois você vai sair, vai falar, não consegui. Pô, pensei que eu fosse crescer aqui, não deu certo, e eu vou embora, não dá para mim. Mas, Everaldo, só pegando um gachado que o irmão falou, antes de encerrar a live, meu amado, um comentário de uma pessoa que comentou o seguinte, dizendo que Jesus nunca teve destaque. Realmente é. Jesus dizia, não digas a ninguém o que fiz. Tem uma parte que fala que quando se aproximavam a multidão para engrandecer, ele se ausentava. Né? Quer dizer, o Deus Filho na Terra, né? Nunca teve destaque. Outra parte que foi falada aí, meu amado, a questão de dinheiro, né? Pedro disse, aquele deficiente, né? Não, olha para nós, não tem ouro nem prata. Não tem dinheiro, não tem ouro nem prata. Mas o que Deus te deu, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Aconteceu um milagre, Deus libertou, né? O apóstolo Paulo falou assim, com relação ao dízimo, né? Se outros usam desse poder, porque já tinha aqueles que usavam, por que não mais justamente nós? Entendeu? Quer dizer, se o apóstolo Paulo quiser trazer para hoje, ele tinha trazido, mas ele não quis, porque ele sabia que não era para a igreja, foi para Israel. O dízimo foi para Israel, não foi para a igreja, né? E outra coisa importante aí, meu amado, a minha irmã falou uma fala lá atrás, na congregação, irmão, não estou aqui defendendo, não estamos aqui defendendo CNPJ, nem prédio, não é isso. O que é a congregação? A igreja, o povo de Deus, é isso que a gente está falando. A igreja, nós, pessoas, né? Lá, irmão, como se diz, o maior lá é Jesus Cristo, o destaque lá é Cristo e a sua doutrina, a sua palavra, o seu evangelho genuíno, né? Como ele entregou aos apóstolos. Então, irmão, lá não tem
um maior do que o outro, não, entendeu? Tem uns irmãos que têm o dom, que estão à frente do povo botado pelo Senhor, né? Colocado pelo Senhor, mas todos são iguais. Inclusive, irmão, para finalizar aqui a minha participação, meu amado, na abertura da igreja aqui em Apodi, o irmão que já fez, hoje já dorme no Senhor, ele, na hora que fez, antes de fazer a abertura, ele disse, ó, na época foram convidadas muitas pessoas, inclusive foi, na época, o prefeito daqui da cidade, né, o vice-prefeito, vereadores, autoridades, pessoas de outras igrejas, e ele falou assim, ó, quero falar com uma coisa importante para vocês, nossos saudosos irmãos que já dormem no Senhor. Olha, se alguém veio aqui, todos são bem-vindos, todos são bem acolhidos, todos são bem-vindos. Quero deixar isso aqui bem claro, todos vocês são bem-vindos aqui, todos. Mas eu quero deixar aqui uma coisa bem clara. Aqui não tem maior, não tem um maior do que o outro, não tem destaque. Aqui não é chamado ninguém pelo nome, fulano tal autoridade, fulano tal pertence a tal lugar, não. O maior aqui, desde o que está aqui no púlpito até o que está aí no banco, todos são iguais. O maior aqui apontou assim, o nome, é Jesus Cristo. Então foi dado esse destaque, irmão. O maior aqui é Jesus Cristo. Ele é que aparece, ele é o cabeça, ele é o maior. Então é isso, irmão. O homem que quer glória para ele, que quer poder, quer glória. Biblicamente falando, a gente respeita aonde funciona assim, logicamente. Mas biblicamente falando, irmão, não é assim que funciona. É como o apóstolo Paulo disse. Nosso saudoso apóstolo Paulo, importa em mim ter o resto das marcas de Cristo. E Paulo, como eu falei, renunciou a tudo para sofrer por causa de Cristo, o Evangelho, e é isso que nós devemos fazer. Porque, irmão, o que nos espera é o quê? A vida eterna nos céus. Nosso galardão é lá, não é aqui, é lá. Enquanto a gente estiver aqui, é vitupério, é o resto das marcas de Cristo. O nosso gozo é lá. Não é isso, amado? Deus abençoe. É verdade, ó. Vou falar agora, antes de sair, sobre o rebatismo, que é uma coisa que ele apontou aqui agora. Não estou falando sobre a CCB, estou falando sobre a Bíblia, tá, gente? Vamos lá. Oi, irmão cooperador, tudo bem? Então vamos fazer sim a live com o Celso. É porque a minha esposa abriu um salão e não dava tempo de poder levar e trazê-lo na sexta-feira, tá? Então agora nós vamos retornar, que minha esposa vai trabalhar comigo agora. Eu cheguei para ela e falei, eu quero te dar o valor que você ganha lá. Você quer vir ou não? E ela falou assim, eu vou te dar o valor que você ganha lá. Então vem comigo. Aí ela ficou meio balançada, eu falei, tá balançado? Então eu vou contratar outra pessoa. Eu preciso viajar, fazer outras coisas. Não, Everaldo, vou vir. Então veio, tá? Então vai ficar comigo. Então vai ter como fazer isso aí. Tá bom? A Aparecida tá aí também. Claudinei. Então vamos lá. Gente, ele colocou assim, olha só antes de sair. Essa doutrina é diabólica, porque faz com que os evangélicos se unam à CCB e neguem a Jesus. A CCB criou uma forma batismal estranha ao cristianismo e que impõe como única e verdadeira. Os adeptos da CCB são batizados em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu irmão, Deus, vou tirar óculos. Abra a mente desse ser, Senhor. Filho não é nome. Ao nome de Jesus é dado todo o poder, e toda a glória, e todo o joelho há de se dobrar. O nome do Pai, o que Deus fez através do Pai, da pessoa do Pai. O nome do Filho, que Deus fez na pessoa do Filho. O nome do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo. O nome de Jesus, o nome que é dado sobre todos. Por isso que é bom ser citado na hora do batismo, para que a pessoa tenha a noção do Pai, do Filho, do Espírito Santo e o nome que está sobre todo o nome. Como é que você quer batizar alguém só no nome de filho? Não dá, irmão Antônio. Chega. Por hoje chega, tá? E essa doutrina que é diabólica para eles. Já eu não entendo. Tá? Deixa eu ver aqui o último comentário aqui. Doutor Caíto. Gente, eu não estou chateado não, tá? Estou aqui fazendo um teatro aqui, uma sátira. Tá bom? Doutor Caíto. Irmão Everaldo, atualmente no Brasil foram registrados 88 mil CNPJ de igreja evangélica. Nós precisamos ficar atentos, porque são empresas e são igrejas. Os empresários estão focados no comércio da fé. Irmãos, eu não vou longe. Eu fui chamado para ser empresário, pastor, e ganhar muito bem, tá? Na beira de uma praia, tá? E vários pastores foram presos, e alguns perderam suas vidas, tá? Em envolvimento com lavagem de dinheiro dos irmãos, do dinheiro dos irmãos. Então, assim, fiquem ligados, porque veio falando de prosperidade, dinheiro, isso, aquilo, outro, tal, moveres estranhos, entendeu? Sai fora.
Agora, se você não quiser ouvir, problema é seu. Vai cair, vai dar conta no dia do juízo com eles. Sabe por quê? Esses líderes só existem porque tem povo para estar com eles. Se não tivesse povo, eles não existiriam. Então as pessoas querem resultado rápido, traga o esposo em 4 dias, entendeu? Me traga dinheiro com essa campanha, não quer estudar, não quer trabalhar. Muita gente quer a vida normal. Não quer, irmão. Ah, não, é melhor fazer uma campanha que é melhor. Não estou afim de fazer, é melhor. Não estou afim de fazer igual o irmão Everaldo, que fica até 4 horas da manhã, acordado, com o olho queimando, com os olhos tudo fundo, ó, tudo fundo, entendeu? Para poder ganhar dinheiro, não. Irmão Antônio está aposentado, né, irmão Antônio? Já fez muito isso, agora está mais calmo, né? Já está aposentado, não é isso? Não, meu amado, ainda não. Eu trabalho da gente saúde, não estou aposentado, não. Ainda não. É? Ô, meu pai, tem misericórdia, irmão Antônio. Vê o que acontece? Aí não quer. Então, assim, te dou a solução rápida. Basta você dar o dinheiro que Deus, não sou eu não, tá? É Deus. Ele vai te dar. E se você não receber porque você não teve fé, acabou. Assim fica mais fácil de resolver o problema das pessoas, não é verdade? É isso aí. Amado, fala, irmão Antônio. Para encerrar, meu amado, a questão do batismo, não existe rebatismo, entendeu? Não existe rebatismo. Essa crítica que faz na CCB, se for outra pessoa da outra igreja, tem que batizar tal. Se for uma pessoa, ela tem que rebatizar. Não existe esse rebatismo. O batismo é um só, como está lá em Efésios. E outra coisa, a fórmula batismal está lá na Bíblia. Pedro falou, sede batizado em nome de Jesus. Entendeu? Em nome de Jesus, está lá. E Jesus falou, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O irmão falou uma coisa muito importante, irmão Everaldo. A mesma coisa que o meu cooperador aqui da minha cidade fala. O filho tem nome. O filho tem nome. E é um nome que foi dado sobre todo o nome. Entendeu? Não há debaixo do céu, não há nenhum outro nome que possa nos salvar, a não ser o nome de Jesus. Está na Bíblia. Então, essa fórmula batismal está na Bíblia. Pedro disse isso, né? Está lá, batizado em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está lá na Bíblia. Entendeu? E não tem essa coisa de rebatismo. O batismo é como, por exemplo, antigamente, na antiga aliança, né, que não tinha igreja, não existia batismo. Era a circuncisão. O homem era circuncidado ao 8º dia de nascido. Né? E está escrito lá, Tiago escreveu, se eu não me engano, foi Tiago que escreveu, não estou lembrado agora a referência. Ele disse, aquele que se circuncida está obrigado a guardar toda a lei, ou seja, se circuncidasse, mas não guardasse a lei, era em vão. Não servia. É como hoje o batismo é um símbolo, como foi falado. Só que o batismo vale se for de acordo com a palavra, a doutrina cristã e essa doutrina ser guardada. Entendeu? Então, o batismo é um só. Agora, ele é válido em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como está lá, e a CCB Batista, não estamos aqui fazendo, como se não é a CCB em si, o prédio, como foi falado, CNPJ, não. É a CCB espiritual, a igreja, o povo de Deus. É disso que a gente está falando, o irmão Everaldo e eu. Então, o batismo é válido em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como está lá na Bíblia, e esse batismo é válido se tiver dentro, de acordo com a palavra, com a doutrina cristã, apostólica, e permanecendo na doutrina. Se não tiver, como a circuncisão, não tem validade. Foi só um banho, não tem validade. Não, interessante, irmão. Interessante que se a pessoa sente no coração de ser batizada, ela não vai ser rebatizada, ela vai ser batizada porque ela só tomou um banho. As pessoas não sabem disso. Ela vai ser batizada, não é porque ela passou por outros lugares, que ela participou pela cerimônia. Gente, o batismo nas águas existe até em outras religiões, não cristãs. Tá? Então não é aquilo ali, é a fé e o nome que é invocado. Tem pessoas que é batizado em outras religiões nas águas também, que é invocado outras coisas sobre elas. Então, não interessa se ela já passou pela água na Universal, vamos dizer que ela tenha passado por uma religião que lá não tem essa doutrina. Tá? Vamos dar um exemplo aqui, tá? Sem citar nome de igreja. Lá não tem essa doutrina. Lá é o milho consagrado, é o feijão ungido, é isso e aquilo outro. Ela ouve a graça na CCB, sobre Jesus Cristo, que lá ele que é o pastor. E ela vê o derramamento dos espíritos na hora do culto. Do espírito na hora do culto. E ela sente a presença de Deus. E na hora ela fala, eu quero falar através do meu corpo com essa atitude do batismo. Não somente com a boca que eu quero Jesus. Eu quero colocar, eu quero me expressar com essa fé em invocação. Ah, mas você já foi em tal lugar. Alguém vai parar ela? Tu acha que a CCB vai parar ela? Não, você já foi em tal lugar? Não. Claro que não. Vem cá, pô. E ela não vai ser rebatizada. Ela vai ser batizada a primeira vez ali.
Não importa o que ela tenha passado, porque o que vai fazer ela ser batizada é o Evangelho de Cristo. E muitas das vezes tem gente que está no Evangelho da Graça e não foi batizado. Sabia disso? Foi pela emoção, foi pelo marido. Teve um crítico que eu vi, ele dá um testemunho, que ele falou que ele foi batizado por causa da namorada, na época. Ele estava na CCB, o irmão Antônio. Ele falou, um crítico, falou no canal. E ele viu as meninas bonitinhas, aí eles para casar e se envolver com as meninas, aí ele passou pelo batismo, olha só. Tu acha que uma pessoa dessa foi batizada? Já aconteceu isso aqui na minha cidade também, irmão. Já aconteceu isso. Mas aí você acha que essa pessoa foi batizada? Irmão Cleito botou, irmão Everaldo, que em 2025 você tenha luz e sabedoria para abordar os temas da live e possa crescer esse canal. Ô irmão, doutor Cleito, o senhor podia participar conosco também da live, né? Hoje estaremos dando oportunidade para os irmãos que também comentam aqui. Milton Rodrigues, né? Essa live é uma das mais lindas. Quem preste atenção vai abraçar a doutrina. Eu queria que essa live aqui, que abordou diversos temas aí contrários, né, à CCB e à sã doutrina, que é a principal, né, porque a gente não está aqui defendendo uma religião, mas a sã doutrina, então eu queria que essa live ela corresse para todos os lados. Eu queria que você compartilhasse todos os grupos. Eu tenho certeza que todos os irmãos da CCB vão amar, tá? E que eu vou jogar agora para o grupo da Assembleia, da Batista, de pessoas que gostam da sã doutrina. Por isso que você não pode apontar outra religião. Tem pastores da Assembleia de Deus que trabalham com a sã doutrina. Tem um pastor, o pastor do Jardim Paraíso, Nova Iguaçu, que ele entrou em contato comigo e falou, Everaldo, aqui não tem dízimo não, aqui é graça. Aqui é assim, 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 assado, assiste nosso trabalho também, participa conosco, tá? E esse irmão lá não tem pastor como cargo. Lá é dom. Olha só que coisa linda. Então, assim, esse ensinamento, irmão, está pegando o Brasil. Tá? Então, os que estão sujos se sujam mais. Deixa de atrás do dinheiro fazer o que eles quiserem. Agora, aqueles de Deus, que são poucos, que o caminho é estreito e apertado, que conduz à salvação, não pense que é largo. Estreito e apertado, que conduz à salvação, eles estão vindo. E o Senhor acrescentará os que hão de ser salvos. Dizia Atos dos Apóstolos. Ele é que acrescentava lá. Amém? Claudinei botou aqui Mateus 10, 33. O Milton Rodrigues, né? Essa live é uma das mais lindas. Doutor Cláudio, né? José Roberto, não. A CCB é contra o movimento ecumênico. Para quem deseja participar do ministério. É necessário participar da ceia do Senhor na CCB. Por essa razão, deve ser batizado na CCB. CCB Country, né? Repórter, um abraço! Quero convidar a Irmandade para prestigiar meu novo canal. Grande abraço, meu querido! Amados, chegamos ao final. Grande carinho a todos vocês. Aqui é pequeno. Quando eu estou em Nova Iguaçu, é pequeno, né? Quando eu estou em Maricá, não. Quando eu estou em Maricá, lá é enorme, né? Mas quando eu estou aqui em Nova Iguaçu, é pequenininho. É bem pequenininho aqui. Tá? Então, assim, eu coloco todo mundo pro quarto. Todo mundo pro quarto. É bem pequeno. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Pra vocês verem aqui. É praticamente um estúdio, ó. Irmão Antônio, ó. Isso aqui é a sala, tá vendo? É bonitinho, mas é um estúdio, tá vendo? Ó, isso aqui eu faço, tá, gente? Isso aqui é alto relevo, ó. É uma garça. Eu faço esse negócio, eu faço alto relevo, tá vendo? Então vai, aqui a placa do aplicativo que a gente ganhou, né, mais de 500 mil. Ó, aqui é a arte que tá em obra, pequenininha, tá vendo? E aqui já vem o banheiro, né? Ali a saída. Então é bem pequenininho aqui. Aí o que acontece? O pessoal vai pro quarto. O pessoal fica ali no quarto ali. Tá? Porque o barulho é alto, não atrapalha a nossa live aqui. Então vou soltar o pessoal, né, gente? Tem que liberar o pessoal, senão o pessoal fica preso lá dentro, né? Não pode demorar muito tempo. Irmão Antônio, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que participaram aqui da live. Peço a vocês, curtam. Depois que for salvo agora a live, daqui a meia hora, entre lá, coloque seu comentário de novo, indique para um amigo. Tipo, você pode não estar aqui, mas participe conosco fazendo isso, tá? Eu agradeço de todo o coração. Irmão Antônio, muito obrigado, tá, irmão? Irmão, Deus abençoe mais uma live, Deus abençoe a todos que participaram, que entraram, Deus abençoe a todos, né, grandemente, Deus abençoe mais Everaldo e a família, esse canal que é uma porta que Deus abriu. Muito obrigado pela minha participação, meu amado, que Deus abençoe, e faço o convite a todos que ainda não, quem já foi retornar a CCB, vá conhecer, quem ainda não foi, vá conhecer, e para finalizar, irmão, é aquilo que a gente sempre diz,
nós não estamos aqui falando de CNPJ, de CCB, de prédio, não. Claro que eu falo da CCB porque eu pertenço, eu faço parte de lá, né? Mas aqui a gente está falando de Jesus Cristo, né? Nossa salvação está nele, nosso pastor que nos salva, que fez o favor imerecido por nós na cruz, e a sua sã doutrina. Esse é o nosso objetivo, levar Cristo e a sua sã doutrina às pessoas. A CCB é só um lugar físico, né? Físico, com CNPJ, claro, pela lei do país, para a gente se congregar, ouvir a palavra. Mas o principal aqui é falar de Jesus, a salvação está nele, na sua graça, na sua doutrina, e a igreja somos nós, espiritualmente falando. Deus abençoe a todos. E uma coisa, quero agradecer o pessoal da Ubanda, Quimbanda, da Macumba, dos centros espíritas que estão assistindo o nosso trabalho, que estão amando ouvir a sã doutrina e que fazem parte do nosso canal. Um grande abraço a todos vocês, tá, amados? Um grande abraço. Quem achou que a sã doutrina era para um grupinho pequeno está super enganado. Deus tem aberto os olhos de várias pessoas, tá? Para essa verdade. Grande abraço a todos. Obrigado, doutor Cleito, que botou aqui a Priscila Dantas, botou amém. Cantida Sheila também. Milton Rodrigues, amém. Doutor Cleito Barbosa, né? Leonildo Ribeiro, não pode ser apresentado ao ministério sem ser batizado nas águas. Todos os irmãos do ministério são batizados no CCB. Congregar assim, colocou aqui. Amados, eu tive uma conversa com uma amiga acho que é do Candomblé ou da Ubanda. Ela falou assim: eu não conhecia essa graça. O que eu ouvi até hoje era de roubalheira, de bagunça, disso, aquilo, outro. Isso sempre me impediu de querer saber um pouco mais. Quando eu ouço isso, algo mexe no meu coração. Olha que coisa forte. E ela falou assim: e eu oro a Jesus todo dia, Senhor, a cada dia ilumina a minha vida. Olha que coisa linda. As pessoas estão sendo envolvidas pelo poder de Deus, tanto nós também, né? Que nós somos melhor do que ninguém. Nós estamos sendo envolvidos, eles estão sendo envolvidos, todos nós estamos sendo envolvidos por essa unção, por essa graça divina. Amém? Um grande abraço a todos vocês, amados. Paz de Deus! Amém.